Começando a gravação do OBS também. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nos encontros anteriores, a gente estava discutindo os fundamentos dos grafos, as travessias e, logo em seguida, as aplicações dessas travessias, né? Estudamos aí 4 aplicações. Existem outras, veremos elas mais adiante. Mas nesse momento agora do curso, a gente vai interromper o estudo das aplicações das travessias para inserir mais um conceito fundamental aí no estudo dos grafos. E nessa semana e nas próximas duas vamos ver algoritmos que tratam exatamente desse mesmo problema, que é o problema da identificação de um caminho mínimo dentro de um grafo. Então vamos começar hoje caracterizando o que ia ser um caminho mínimo de fato. E logo em seguida a gente passa para o primeiro desses algoritmos, que é o algoritmo de Bellman-Ford. E na semana seguinte a gente vai ver mais 2 algoritmos, e por fim, na terceira e última semana, a gente encerra com mais um algoritmo ainda, e ao longo dessa exposição toda aí, vamos ver vários exemplos de juízes online que tratam dessa questão do caminho mínimo. Nós comecemos aqui com as definições de caminho mínimo. Então, o que vem a ser um caminho mínimo? A definição é a seguinte. Então, vou anotar como P minúsculo o caminho entre os vértices de U a V. Um dos caminhos possíveis, né, em um grafo pode ser que não exista, pode haver até mais de um caminho entre 2 vértices quaisquer, mas imaginemos que exista pelo menos um caminho e eu vou denominar esse caminho P. Uma sequência de arestas, né, que parte de U com a chegada em V. A gente viu a definição de caminho aí no início do nosso curso. Esse P será um caminho mínimo de U a V se quaisquer outros caminhos que eventualmente possam ter de U a V, aqui eu estou anotando um desses caminhos com a letra minúscula Q, vai valer a seguinte desigualdade. A soma dos pesos das arestas que compõem o caminho P vai ser sempre menor ou igual à soma dos pesos das arestas que compõem o caminho Q. Então ele vai ser mínimo no sentido de soma dos pesos das arestas. Então não é o número de arestas que compõem o caminho, sim a soma dos pesos atribuídos a essas arestas. Então se a soma dos pesos atribuídos às arestas do caminho P for sempre menor ou igual que a soma das arestas dos pesos das arestas, de qualquer outro caminho Q que parta de U até V, então eu digo que P é um caminho mínimo. Aqui é importante estar chamando um caminho mínimo e não de o caminho mínimo, porque pode, eventualmente, você ter vários caminhos mínimos. Se você tiver 2, 3, 5 caminhos que todos eles minimizam a soma dos pesos das arestas, todos eles serão caminhos mínimos, tá certo? Então, na definição de caminho mínimo aqui, a gente vê que não é o, é um, porque, eventualmente, pode haver mais do que um caminho mínimo entre um par de vértices. Então vamos visualizar essa questão dos caminhos mínimos aqui. Nesse grafo aqui bem simples, eu tenho 5 vértices, algumas arestas aí, é um grafo ponderado. Os números em laranja aí são os pesos das respectivas arestas. Então, o primeiro exemplo de caminho de B até A, aqui meu ponto de partida vai ser o B e o ponto de chegada ao A, eu posso me deslocar de B diretamente para A, por meio dessa aresta que está em vermelho aí, pagando aí um peso de 9 unidades. Então, o peso do caminho vermelho, a soma dos pesos das arestas, tem uma única aresta de peso 9, a soma total é 9. Uma segunda forma de chegar de B até A, um segundo caminho, seria me deslocar de B para C e depois de C para A. O caminho está grafado em verde aí. Eu tenho agora 2 arestas, uma de peso 5, outra de peso 3. Então, esse caminho aqui tem um custo menor. Eu pago apenas 8 unidades aí de custo para partir de B até A se eu seguir primeiro pelo vértice C. Existe mais uma possibilidade, que é ir pelo vértice D. Indo pelo vértice D, eu pago o custo de 1 para me deslocar de 1 até D, e depois custo 6 para me deslocar de D até A, uma soma total de custo igual a 7 pelo caminho P3. Ainda não exauri todas as possibilidades, existe mais uma quarta e uma alternativa que nesse grafo será o caminho mínimo de B até A, está tracejado em azul claro aí. Veja que eu posso me deslocar primeiro para E, com custo 1, depois de E para C com custo 2, e de C para A eu pago o custo 3, aqui está como se fosse uma segunda aresta, mas na verdade é só para não sobrepor a verde que estava marcada lá antes. Veja que o custo é o mesmo, de 3 unidades, isso me dá um custo total de 6, então o custo do caminho azul claro é 6 unidades. Viram vocês os exemplos anteriores que eu posso ter outros caminhos que podem ter custos iguais, ou eventualmente iguais e na maior parte das vezes até maior. O importante é que o custo em azul é o menor dos caminhos possíveis entre os vértices A e B. Então, o caminho mínimo será essa sequência de arestas e o custo mínimo seria 6. Você pode ter um outro caminho também de custo 6 em algum outro grafo. Se fosse esse aqui, imagine que eu tivesse um outro caminho aí, de repente, que me desse custo 6 também. As sequências de arestas poderiam ser diferentes, mas o valor do custo mínimo, esse não modifica. Isso que é interessante. Então, em relação
ao número que minimiza a soma dos pesos, esse número vai ser único. Agora, a sequência de arestas que pode eventualmente ter mais do que uma que satisfaça essa propriedade. Muito bem, isso esclarecido, vamos ver como é que a gente leva esse conceito de grafos e de caminhos mínimos para grafos não ponderados, onde é que as arestas não têm pesos associados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando não há pesos associados a arestas, a gente pode imaginar que o tamanho dos caminhos, os custos dos caminhos sejam medidos, mas não nas unidades que são dados os pesos, mas sim em número de arestas. O que acontece fazer essa interpretação? Isso significa, na prática, que eu estou considerando que num grafo não ponderado, todas as arestas têm o mesmo peso. Por conveniência, a gente pode usar o número 1, né? O importante é que todas elas tenham exatamente o mesmo peso. Então, se eu atribuir um peso uniforme para todas as arestas, então eu transformo esse grafo não ponderado em um grafo ponderado, e aí as definições anteriores aí continuam todas válidas. O interessante é que, no caso em que todas as arestas têm o mesmo peso, eu posso identificar um caminho mínimo, uma distância mínima, por meio de uma simples BFS. Então a gente teria aqui mais uma aplicação aí de travessias, mais restrita para esse caso especial, onde as arestas têm todas exatamente o mesmo peso. Aí, através de uma busca por largura, eu consigo mensurar a distância mínima entre um vértice de início da travessia, né? Então eu vou fixar o ponto de partida, que é o ponto onde eu vou dar início à minha travessia, e todos os demais vértices conectados a ele eu vou alcançar em algum momento por meio dessa BFS, e quando eu atingir esse vértice eu vou ter exatamente essa noção de distância. Quando a gente apresentou a BFS aí anteriormente no curso, a gente já tinha discutido essa possibilidade, e aqui eu retomo, uma vez que a gente voltou a falar sobre caminhos mínimos. Então veja, se eu tenho peso exatamente igual a 1, que é o caminho mais comum, era um grafo não ponderado, eu transformei tudo em 1. Ou o grafo já era ponderado, mas todos os pesos são iguais, a BFS é igualmente aplicável. Vamos ver aí um grafo aqui não ponderado, então, a princípio as arestas não têm pesos, e eu vou calcular agora a distância entre os vértices em arestas. Então, o valor 1 está subentendido como o peso de cada uma dessas arestas aí. O vértice de partida, que eu marquei aqui em verde, vai ser o vértice E. Para a gente não começar sempre no A, vamos começar a imaginar que minha travessia comece no E, então as distâncias são medidas em função do vértice E. Bem, trivialmente a distância de E para si mesmo é 0, a distância mínima, né? Você já está em E, e a partir dela a gente computa os demais. Numa busca em largura, eu ia identificar primeiro os vizinhos imediatos do vértice E, que nesse caso são os vértices B e C. Todos eles estarão, então aqui agora marcados em azul, estarão a exatamente uma unidade de distância do E, uma aresta de distância de E. Continuando a travessia aqui na ordem lexicográfica, o próximo vértice que estaria na minha fila após a remoção do E seria o B, e o B tem um vizinho já visitado que é o C, e agora eu tenho um vizinho não visitado que é o A, o que significa que a distância de A até E é uma unidade superior que a distância de B até E. Como B até E tem custo 1, de B até A teria custo 2. Veja aqui que está essa aresta tracejada porque eu, na travessia, caminhei para um vértice que já está na fila, né? Ele não precisa entrar na fila novamente, que é o caso do C. Continuando, o C estava na fila antes do A, a busca em largura continuando o C tentaria visitar o A aí, que também já foi descoberto, não faria nenhuma modificação aí no nosso vetor de distâncias. Chegando por fim à fila ao vértice A, eu tenho mais um vizinho não visitado, o vértice D, que está aqui agora em laranja, e a distância de E até D seria a distância de E até A, que são 2 unidades, mais uma, 3 unidades. Então eu tenho aqui ao fim da travessia em largura, o vetor que mensura a distância de qualquer vértice conectado a E ao próprio E. Em termos de código, seria essa implementação aqui, uma implementação possível. Então eu tenho uma função que me dá a distância mínima ao vértice S, que vai ser o ponto de partida dessa travessia. N é o número de nós que eu tenho no grafo. E o W ali é o peso que eu estou atribuindo às arestas. Então, por default, se a pessoa que chamar essa função não passar o terceiro parâmetro, eu assumo como peso 1. Agora, se for um peso diferente de 1, mas ainda assim uniforme, eu posso passar esse terceiro parâmetro e a rotina continua se comportando aí de forma correta. Eu inicializo o vetor de distâncias, que vai ter o tamanho igual ao número de vértices no grafo mais 1, porque eu estou assumindo aqui que o vértice vai ter... Os seus vértices desse grafo serão numerados de 1 até n. Eu vou deixar o valor 0 descartado, né, e usar as demais posições. Inicializo todas elas com o valor sentinela infinito aqui, que é um número grande o suficiente que não pode ser um valor válido para uma distância ou para um peso, né? Então tem que ser grande o suficiente para ele ser inválido no contexto daquele problema. Inicializo minha fila Q, que vai ser responsável pela travessia em largura. Inicializo a distância do S ao próprio S com 0, e o S inicialmente é o único elemento da minha fila. Enquanto a fila não estiver vazia, eu extraio o próximo elemento da fila, esse vai ser o U, lembrando sempre que em C++ esse processo é feito por meio de 2 métodos. O front retorna o valor, mas não remove da fila, e o pop que se segue ali remove da fila sem retornar, por isso que eu tenho que usar
os dois métodos. No fora interno, eu passo em todos os vértices V que são adjacentes a U, são vizinhos imediatos de U. Se a distância ainda está infinito, significa que o U ainda não havia sido descoberto. Então é hora de inseri-lo na fila, mas antes de inserir na fila, eu atualizo essa distância. A distância de S até V será a distância de S até U, que é o dist U ali, mais o peso da aresta que une o U até o V. Esse é o nosso W, que é o constante ali, que a princípio é 1. Se a pessoa não passar nenhum valor, ou o valor que foi atribuído ao próprio W. Próprio W, perdão. Finalizado o laço, eu já identifiquei todos os vértices que estão no mesmo componente conectado que S. Quando eu retornar o dist ali, os valores que forem diferentes de infinito são todos os vértices que estão no mesmo componente de S. Os valores que permanecerem iguais a infinito são elementos aí, vértices do meu gráfico que não estão conectados a S. Então, em outros componentes conectados. Então, é mais uma informação que sai aí de retorno dessa função. Muito bem, voltemos então, uma vez que a gente já viu que a gente pode interpretar um grafo não ponderado como um grafo ponderado onde todas as arestas têm exatamente o mesmo peso, a gente pode voltar à nossa discussão e se restringir agora a falar sempre em grafos ponderados. Então, no contexto dos grafos ponderados, é que existem outros algoritmos que não só a BFS para lidar com o caso de distâncias mínimas quando a gente não tem essa restrição que todos os vértices têm exatamente o mesmo peso. Eu tenho uma manifestação aqui no Teams, deixa eu conversar com o Eduardo aqui, pode ser que ele queira falar de uma coisa que eu estou comentando agora. Boa tarde, Eduardo, pode falar. Oi, professor. No slide passado, você usou uma BFS, né? Isso. Ali você colocou como infinito, porque o caminho pode ser infinito, quer dizer, você não consegue chegar no vértice. Exatamente. Mas, Esse infinito é só um valor marcador, a gente chama de sentinela, é um valor inválido no problema. Tem que ser um número inteiro porque é um vetor de inteiros, mas tem que ser um valor inválido no problema. Eu poderia ter colocado -1 também, por exemplo. é que eu tô pensando em Python. Em Python não tem como você declarar algo como infinito, né? Então eu pensei como none, por exemplo, Sim, em vez de poderia menos também, um. Eduardo. Esse infinito aqui em C++ nada mais é que uma constante grande. Eu costumo usar 10 elevado a nona mais 10 ou 2 vezes 10 elevado a nona mais 10 quando eu estou em inteiros, e no long long eu boto geralmente 1 deslocado em 62 casas, 62 casas, né? O importante é que é um valor mesmo, uma constante inteira. É porque não está aqui declarado nesse slide, mas para cima do código aí que está lá no repositório tem a definição dessa constante aí. Ele não é uma coisa do C++, não. E, Entendi. e ele parece um infinito. Isso aqui eu vi no código do maratonista do CF, né? Eu usava inf, né? Em maiúsculo com uma macro, né? INF. E eu vi esse código da pessoa, achei muito inteligente, porque isso aqui na verdade não é um símbolo, né? São dois O minúsculos. Aí quando você bota um do lado do outro, remete ao símbolo do infinito da matemática, né? Então você pode replicar Sim. exatamente isso aqui em Python. Você bota dois O minúsculos e bota. E o Python tem a vantagem de ter aritmética estendida, você pode botar algo realmente grande, né? Lá que não vai ter uso no seu código. Valeu, professor. Tranquilo? Então, isso é só precisa ser um valor sentinela. Se seus pesos são todos positivos, podia ser -1 também. Mas como pode ser, eventualmente você ter arestas negativas, aí é melhor você botar um valor que você tem certeza que você não vai atingir ele nem de um jeito nem de outro. Tá bem? Ok. Legal, obrigado pela participação, Eduardo. Foi bom você ter pontuado isso aí, que realmente não tinha definição ali. Ficou até parecendo que era uma coisa do C++, né? Muito bem, voltemos aqui para... Vocês fiquem todos à vontade, como o Eduardo participou, vocês estão abertos aí para participar a qualquer momento, pessoal, via chat e também via voz, como o Eduardo participou conosco. Sigamos aqui. Eu estava comentando da possibilidade de terem outros algoritmos, porque o uso da BFS, embora muito útil, e a gente aproveite a travessia que a gente está a cada semana se familiarizando cada vez mais com ela não serve no caso geral. Então, se eventualmente eu tiver as arestas cada uma com peso diferente, se esses pesos vierem a ser negativos, como é que fica esse cenário aí no aspecto mais amplo? Então, eu preciso de soluções diferentes. Algumas delas são essas. Se você não tem restrição quanto à natureza das arestas, o algoritmo que você vai ter que aplicar, na maior parte das vezes, é o de Bell-Mulford, que é o que a gente vai conversar sobre ele agora. E isso é típico do estudo da área de algoritmos. Quando você tem um certo conhecimento sobre sua entrada, uma certa particularidade, você às vezes consegue até melhorar a complexidade assintótica da solução padrão. Então o Bell-Mulford ele não tem uma complexidade muito boa, no sentido dela não ser muito baixa, porque ele trata de um caso geral. Se você sabe que suas arestas não são negativas, então, se não tem nenhuma aresta negativa, suas arestas são positivas ou zero, aí você pode usar o algoritmo de Dijkstra, que é muito mais eficiente em termos de complexidade assintótica. Ele roda muito mais rápido que o Bell-Mulford, justamente por não ter que lidar com arestas negativas. Se você tiver uma aresta negativa, aí você não tem mais garantia de corretude da execução de Dijkstra. Aí você tem que voltar para o Bell-Mulford. Outro caso interessantíssimo, que de novo a gente volta a recorrer à BFS, é quando você tem as arestas alternando entre 0 e 1. Por isso que dá o nome de BFS 0, 1 ou BFS binária.
E, na verdade, a gente vai até estudar esse algoritmo com mais calma. Esse 1 pode ser, na verdade, qualquer valor, diferente de 0, né? Mas quando você tem as arestas alternando em dois pesos apenas e um deles é 0, você pode voltar a usar a BFS 01, que é uma especialização do algoritmo de Dijkstra para essa particularidade aí das arestas. E tem muitas aplicações que têm essa natureza aí, e a BFS ainda fica mais eficiente do que o Dijkstra. Então, naquele sentido que agora pouco eu comentei. Quanto mais especializado, quanto mais conhecimento você tem a respeito da sua entrada, da natureza do grafo, uma certa restrição, isso pode melhorar a sua complexidade, porque você tem mais liberdade para fazer algumas assunções que você não teria no caso geral. Por fim, os três algoritmos que eu citei antes, Bellman-Ford, Dijkstra e BFS 01, você tem um vértice de partida que a gente chama de SL minúsculo de source, né, de partida, o ponto de start também seria uma interpretação, e você vai mensurar a distância de todos em relação a esse vértice que você iniciou o seu algoritmo. Já o algoritmo de Floyd-Warshall, que vai ser o último que a gente vai ver relacionado a distâncias, ele, em uma só execução, ele te dá as distâncias mínimas entre todos os pares de vértices ao mesmo tempo. Então, naturalmente, a complexidade de Floyd-Warshall é muito superior à daqueles algoritmos que eu citei agora há pouco, mas ainda é mais barato você rodar o algoritmo de Floyd-Warshall em termos de complexidade do que você rodar o Dijkstra começando em cada um dos vértices. Então, se você tem n vértices e rodar o Dijkstra n vezes, é mais caro do que você rodar o Floyd-Warshall uma única vez. Por isso que vale a pena conhecer essa especialização aí, que já faz a solução de todos os pares de uma só vez. Então, isso aqui é só uma visão geral sobre a natureza desses algoritmos. A gente vai, como eu falei, estudar todos esses 4 citados aqui com muito mais tranquilidade aí, um por vez. Muito bem, para começar a trabalhar ainda no contexto onde a BFS ainda é aplicável, grafos não ponderados, eu trouxe para vocês 4 exercícios, deixei 2 para vocês resolverem, e vou resolver 2 com vocês agora. O número 1 aí do Etcoder e também o terceiro do OJ, esses a gente vai fazer agora, e ficam esses outros 2 aí do Codeforces e também do OJ para vocês poderem praticar o caso das distâncias mínimas quando a gente tem um grafo não ponderado. Certo? Como referência aí temos os 3 livros padrão aí que a gente sempre tem utilizado. Mais para frente eu começo a especializar um pouco mais as referências. Vou deixar eu abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto eu abro o arquivo dos problemas. Primeiro é o Etcoder 088D, que é esse problema aqui. Muito bem, ele é o problema B de um contest beginner, né? O 88 ainda estava na época dos contests do Etcoder que ainda haviam apenas 4 problemas, então esse foi o mais difícil do contest ABC 088, né? Então vejam vocês que naquele momento, se você tivesse um conhecimento de grafo de caminho mínimo, você poderia eventualmente ter fechado as 4 questões desse contest. Vamos ver aqui está o texto original. Eu deixo sempre o texto original, que caso vocês tenham alguma dúvida na minha tradução não ficar clara, vocês podem voltar e consultar o texto original do problema. Bem, o texto do problema diz o seguinte: nós temos uma malha de H vezes W, cujos quadrados são pintados de preto ou branco. A malha aqui é o termo que eu uso em português para grid, em inglês aí é uma tradução possível aí. Então eu tenho um reticulado, né, com H linhas e W colunas. O quadrado da iésima linha a partir do topo e da jésima coluna a contar da esquerda é representado pelo par IJ. Então veja aqui que nessa interpretação H diz respeito a linhas e W a colunas. O Snook gosta de brincar do seguinte jogo nessa malha. No início do jogo, há um personagem chamado Kenos no quadrado 1, 1. O jogador move Kenos um quadrado para cima, para baixo, esquerda ou direita. O jogo termina quando Kenos atinge o quadrado HW, passando apenas por quadrados brancos. Antes que Snook inicie o jogo, ele pode mudar a cor de alguns quadrados brancos para pretos. Contudo, ele não deve mudar a cor dos quadrados 1, 1 e WH. Eu sempre li ao contrário, perdão pessoal, HW. As mudanças de cores devem ser todas feitas antes do início do jogo. O texto do problema é um pouco comprido, temos mais ainda um trecho. Quando o jogo termina, a pontuação de Snook será o número de trocas de cores antes do início do jogo. Determine a maior pontuação possível que Snook pode alcançar, ou imprima -1 se o jogo não pode ser finalizado. Isso é, Kenos não pode atingir o quadrado HW, independentemente de como o Snook altere as cores dos quadrados. Lembrando que o Snook altera apenas os quadrados brancos, ele não pode eventualmente tornar branco um quadrado preto. As cores dos quadrados são dadas na forma de caracteres S, subíndice I, vírgula J. Se o quadrado IJ é pintado branco inicialmente, SIJ será um ponto final. Se IJ é pintado preto,
S e J será uma cerquilha, um jogo da velha aí. As restrições do problema, primeiro, que o H é um número inteiro entre 2 e 50, inclusive. O mesmo vale para o W, também está entre 2 e 50, inclusive. O S e J vai ser sempre igual a um desses dois caracteres, ponto final ou jogo da velha. E o S11 e o SHW são todos iguais a um ponto, ou seja, não tenho restrições nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada. São ambos brancos, me permitindo sair da origem e também atingir eventualmente a chegada. Então esse é um problema do Hashcoder, né? Ele tem uma formatação da entrada onde ele explica as variáveis nas restrições aí no corpo do texto, e aqui ele só dá o desenho de como elas vão estar ordenadas. Então na primeira linha temos H e W, depois temos aí H linhas com uma matriz de caracteres indicando aí o formato da sua malha. Na saída, eu tenho que imprimir a maior pontuação possível que Snook pode conseguir, ou -1 se o jogo não puder ser concluído. Vamos ver aqui alguns exemplos de entrada e saída, que são no próprio problema. Então temos aqui primeiro uma malha quadrada com 3 linhas e 3 colunas. Ela foi dada por essa matriz de caracteres aí, que é a minha malha. Então veja que eu tenho 2 quadrados pretos e o resto está tudo branco. Então se eu desenhasse isso daqui, de forma mais visual, eu teria essa malha e esse quadrado com o canto superior direito e o primeiro quadrado da segunda linha pretos e o resto tudo branco. O personagem começa ali no quadrado 1 e o objetivo é aquele que está marcado ali com X, onde é que ele tem que chegar. Então vemos aqui que nesse exemplo claramente o personagem tem até mais de um caminho possível para chegar à saída. Então eu poderia, por exemplo, fazer isso, dar um passo para a direita, um para baixo, novamente direita, para baixo, por fim chegando no ponto final. Então tem que sair do canto superior esquerdo da minha malha para chegar no canto inferior direito. Veja que eu não tive necessidade, usando esse caminho marcado, de usar nem o primeiro nem o segundo quadrado da terceira linha. Então antes de fazer essa movimentação, eu poderia ter pintado esses dois aqui que agora estão em laranja de preto antes de começar a partida, e a pontuação seria exatamente igual a 2. Então eu pude marcar aí 2 pontos pela natureza do problema, ou eu vou marcar 0 pontos se não houver alternativas, alguns pontos quando eu tenho quadrados livres como esse, ou -1 se eu não conseguir atingir a saída. Vamos ver mais um exemplo de entradas e saídas. Eu tenho aqui uma malha com 10 linhas e 37 colunas. Se vocês verem aí, está escrito aí ABC088, né, que é o identificador do contest, com os quadrados pretos. Se eu tivesse desenhado uma malha, mas ia ficar muito grande aqui para vocês. Mas acho que dá para visualizar aí nessa arte aí ASCII. Tem como chegar à saída? Tem facilmente. Um caminho possível de chegar para a saída é você sair do ponto de partida lá no canto superior esquerdo e seguir tudo para a direita, depois tudo para baixo. Eu vou chegar no canto inferior esquerdo. Todos os demais caracteres que não estão nesse meio caminho aqui, eu vou marcar eles de preto. Então os laranjas são os pretos que eu marquei antes de começar a partida e eu sigo ali. Tudo para a direita, depois tudo para baixo. Isso vai me dar um total de 209 marcações. Na prática, como é que eu resolvo isso aqui em código? Para o caso geral, para uma malha arbitrária. Como é que eu tenho que resolver esse problema? Primeira coisa, que para que haja solução desse problema, tem que existir pelo menos um caminho que me permita sair de 1 e chegar em HW. Porque o caso -1 é justamente a ausência desse caminho. Se o 1 e o HW estão em componentes conectados diferentes, significando que eu não tenho um caminho de 1 até HW, resposta é -1. Tem pelo menos um caminho, terei uma pontuação aí igual a 0 ou superior. Imaginemos que eu estou no caso que exista pelo menos um caminho. Então o que eu tenho que fazer? Uma vez que eu tenho um caminho, eu faço como eu fiz lá no primeiro exemplo. Eu delineio esse caminho, marco ali os quadrados pelos quais eu vou passar, e todos os quadrados que forem brancos e não estiverem no caminho que eu optei, eu pinto de preto. Exatamente como eu fiz aí nos exemplos anteriores. Só que se eu quero maximizar a pontuação, ou seja, eu quero pintar o máximo de quadrados brancos possíveis, o caminho que eu tenho que escolher tem que ser um caminho mínimo. Se eu escolher um caminho qualquer, me permite chegar ao fim do jogo, vou fazer uma pontuação, mas eu não vou maximizar essa pontuação se eu optar por um caminho que não venha a ser um caminho mínimo. Então, identificando um caminho mínimo de 1 até H, todos os quadrados que não estejam nesse caminho devem ser pintados em branco. Na prática, vejo vocês que, embora eu tenha desenhado aqui para visualizar os quadrados pelos quais eu passei para chegar na saída, na prática eu nem preciso identificar quais são esses quadrados. Eu preciso saber só o tamanho do caminho mínimo. Sabendo o tamanho do caminho mínimo, o meu caminho é composto apenas por quadrados brancos. Então eu sei que meu caminho mínimo, contando a partida, contando a chegada, são, por exemplo, 10 quadrados. Todos os quadrados que forem brancos, exceto esses 10, devem ser pintados. Então é só fazer uma subtração entre o total de brancos
e os que eu precisei andar sob eles para chegar à saída. Lembrando que, uma vez que a movimentação entre quadrados é sempre um passo, é constante, então eu posso, em vez de usar aqueles outros algoritmos que a gente ainda não viu, usar uma simples BFS. Então aqui está a implementação da função que resolve o problema. Vamos passar aqui nela passo a passo. Na primeira parte eu começo colocando no meu vetor de distâncias aqui, menos 1 aqui é um sentinela, a coisa que eu estava conversando com o Eduardo agora há pouco. Com o main7 é mais difícil escrever um valor arbitrário, o main7 é muito útil para escrever menos 1 e 0. Então eu usei o menos 1 como sentinela ao invés de infinito aqui, para que o main7 preencha toda a minha matriz. E agora eu vou manter um registro de quantos brancos eu tenho no meu tabuleiro. Então veja que eu vou passar aqui em 1 a 1 todos os elementos na minha matriz, nas H linhas, nas W colunas, e vou totalizar. Se o caractere em questão é um ponto final, eu tenho um branco, eu somo 1. Se for diferente disso, eu somo 0. Então, quando eu terminar esse laço duplo aqui, eu sei quantos quadrados brancos tem na minha malha. Aqui eu começo a BFS e veja que meu elemento agora, meu vértice nesse grafo, como ele é uma malha, um reticulado, um vértice é identificado pelas suas coordenadas x e y. Por isso que eu estou usando um par de inteiros, e i é uma maneira que eu uso para sinalizar par de inteiros, né? Então são 2 inteiros. Então eu coloco o 0, 0, que é o ponto de partida. Veja que aqui na minha malha eu estou conseguindo na partida 0, 0, e lá no problema diz que é o 1, 1. Então, naturalmente, meu ponto de chegada será o H-1 e o W-1, não HW. Eu desloquei toda a malha, uma posição para a esquerda e uma posição para cima. A distância do ponto de partida até ele mesmo é 1. E por que é 1 e não é 0, como é costumeiro nos códigos? Porque o ponto de partida é um quadrado branco, o qual eu não vou poder pintar de preto. Então, como a distância aqui está contando em quadrados brancos, então eu tenho que contar também a partida para a subtração lá no final bater corretamente. Então, continuando a minha DFS, uma técnica que eu já mostrei mais de uma vez para vocês, quando eu quero navegar por direções cardeais, sejam as 4 ou as 8 padrão, eu monto um vetor de direções aqui, dá um passo para a próxima linha imediatamente abaixo, né? A gente lê de cima para baixo, dá um passo para a coluna à direita, um passo para a coluna à esquerda ou uma linha imediatamente acima. A ordem não é importante, que você tenha todas as 4 aqui representadas. Extraio a componente x e y do elemento que ocupa a frente da fila e excluo ele da fila. Em seguida, se esse ponto que eu acabei de excluir é justamente o ponto de chegada, H-1, W-1, eu posso encerrar a minha travessia. Caso contrário, eu vou passar no meu vetor de direções, então vou ver o deslocamento que eu vou fazer na direção x e na direção y. O ponto U, V, será o ponto para onde eu estou tentando me locomover, e eu vou fazer a verificação. Se eu excedir a malha para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo, eu não posso continuar, né? E também não posso, se a distância já foi computada, para que eu não entre 2 vezes na fila, se a distância já foi computada, ela já está correta, ou também eu não posso entrar em um vértice preto. Então, 4 verificações a respeito dos limites da malha, uma a respeito da própria fila da BFS e outra do problema, né? Eu não posso andar em quadrados pretos. Se eu estou em qualquer um desses cenários, eu ignoro esse UV e vou para o próximo. Se o U está dentro da malha, não foi computada a distância ainda e é branco, a distância dele será a distância que eu levei para chegar até o x e y mais um passo, e esse valor UV vai para a minha fila da travessia em largura. Finalizei a travessia, significando que eu só posso encerrar a travessia em 2 cenários. Nesse if, quando eu atinjo a saída, ou se eu exaurir minha fila sem atingir a saída. Então, se a distância do H-1, W-1 é menos 1 ainda, significa que eu não cheguei à saída. É o caso que é menos 1. Nos demais casos, estou usando o operador ternário, né? Nos demais casos, quando essa condição é falsa, significando que a distância foi computada, eu vou conseguir pintar, dentre todos os brancos, todos eles, menos os que compõem o meu caminho. Como o meu caminho é o número de quadrados brancos da partida até a chegada, inclusive a partida e inclusive a chegada, é aquela subtração que eu tinha comentado antes. Então essa é a solução desse problema, e depois dessa nossa conversa, eu acredito que se vocês se depararem com um problema semelhante aí, com malhas, onde aqui a movimentação se dá nos sentidos cardeais e todas elas têm o mesmo custo, vocês conseguiriam produzir solução semelhante à minha aqui, até porque é a BFS padrão que a gente já está acostumado com algumas particularidades do problema, uma delas, essa questão de não poder ir para quadrados pretos, e também que a distância inicialmente não é 0, é 1. É aquilo que eu comentei para vocês, que a gente dificilmente usa um algoritmo exatamente como está no livro, por isso que você pode levar livros, notas de aulas, e também algoritmos pré-implementados para as maratonas, porque se entende, né, que numa maratona, se você
Simplesmente copiar o que está no CP3, está nas suas notas e tentar passar como solução quase nunca vai passar, porque quase sempre é necessário um ajuste, e às vezes o ajuste é sutil. Veja que esse ajuste aqui do 0 para o 1 demanda uma alteração muito simples, mas demanda que você conheça o algoritmo, porque se você rodar com o 0 aqui, você vai ver que a resposta lá no final não vai bater naturalmente. Aí você tem que avaliar por que a resposta não está batendo. Está dando 1 de diferença, por quê? Porque eu esqueci de considerar a saída. Considera aqui e está resolvido o problema. A questão dos pretos também, natural, faz parte da regra do negócio aí, do que foi explicado no texto do problema, e é mais uma verificação de uma entrada que você não pode caminhar. Se você esquecer de fazer esse cheque, você vai passar por pretos e você praticamente nunca vai ter essa condição de dar -1, porque se você pudesse andar em qualquer ponto da malha, você sempre consegue chegar nesse ponto final aqui. Então, alterações muito sutis, muito simples, mas que demandam um entendimento de como a travessia por largura funciona no contexto de medição de caminho mínimo em grafos não ponderados. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre esse primeiro problema? Se vocês quiserem participar e fazer alguma pergunta, eu vou abrir aqui o segundo problema, enquanto vocês eventualmente podem fazer alguma pergunta aí a respeito dessa primeira parte. Então, o próximo é o OJ 10.000. Problemas OJ 10.000, que é esse daqui. Então, esse é um problema sobre os caminhos mais longos. A gente está falando sobre caminhos mínimos, aqui o problema vai um pouquinho na direção contrária. Eu quero o caminho mais longo. Deixa eu ler o texto do problema para vocês entenderem bem aqui do que esse problema se trata. É bem conhecido o fato que algumas pessoas não têm suas habilidades sociais plenamente desenvolvidas. Um exemplo é a falta de talento para calcular distâncias e intervalos de tempo. Isso faz com que algumas pessoas sempre escolham o caminho mais longo de um lugar a outro, e assim elas chegam atrasadas em quaisquer compromissos que elas tenham, incluindo casamentos e maratonas de programação. Esse comportamento pode ser irritante para os seus amigos. César tem esse tipo de problema. Quando ele precisa ir de um ponto a outro, ele entende que ele ainda tem que visitar muitas pessoas, e assim ele escolhe o caminho mais longo. Um dos amigos de César, Felipe, entendeu a natureza do problema. Felipe imagina que, com a ajuda de um computador, ele será capaz de calcular o tempo que César levará para chegar ao seu destino. Deste modo, ele poderá passar o seu tempo fazendo algo mais divertido do que ficar esperando por César. Temos um restinho aqui do texto do problema. Seu objetivo é ajudar Felipe, escrevendo um programa que calcula o comprimento do maior caminho em um grafo a partir de um dado ponto de partida, a casa de César. Você pode assumir que há, no mínimo, um caminho do ponto de partida a qualquer destino e também que o grafo não tem ciclos. Isso é importante, eu já vou falar sobre isso. Não há um caminho de qualquer nó a si mesmo, de modo que César chegará ao seu destino em um espaço de tempo finito. Na mesma linha de raciocínio, considere que um nó não esteja conectado a si mesmo. Então veja que a entrada aqui já te dá duas restrições importantíssimas para a solução que a gente vai propor. O grafo não tem ciclo e também não tem auto-loop. Essas duas características são muito importantes para a solução que a gente vai propor. Curiosidade que esse problema, embora ele esteja no UVA, o original dele seja em inglês, esse problema certamente foi redigido por um brasileiro ou alguém de língua latina, né? Que as personagens aí eu não traduzi os nomes. Felipe e César com acento são aqui, ó, os personagens do texto. Em inglês, então, provavelmente esse é um texto de uma regional aqui da América Latina, né? Sigamos para a seção de entrada. A entrada é composta por uma série de casos de teste. A primeira linha de cada caso contém um inteiro positivo n, esse n varia entre 1 e 100. Veja que não pode ser exatamente igual a 1, então tem pelo menos 2 pontos, que ele tem o ponto de partida e chegada, né? Então são o número de pontos que César pode visitar, isso é, o número de nós no grafo. Se já não tivesse óbvio o suficiente aqui, o autor fez questão de destacar que esses são os nossos nós, né? Os pontos a serem visitados. O valor n igual a 0 indica o fim da entrada. A linha seguinte contém um inteiro S, indicando o ponto de partida da jornada. Então, o ponto onde César vai começar a caminhar é arbitrário e vai ser dado pela variável S, que é qualquer um dos n pontos. Então, há uma lista de pares de localidades P e Q. Um par por linha, com as localizações separadas por um espaço em branco. O par PQ indica que César pode visitar Q após P. Então, são naturalmente as nossas arestas direcionadas. A entrada e a saída ainda continuam.
Um par de zeros indica o fim do caso de teste. Então a entrada como um todo termina com n igual a zero e cada caso de teste em particular termina com um duplo zero aí. Como dito antes, você pode assumir que o grafo em questão não tem ciclos e que qualquer localidade pode ser alcançada saindo do ponto de partida. Então ele reforça a questão da ausência de ciclos e também da conectividade do grafo. Então temos um grafo conectado, acíclico e sem autoloop. Então é as características desse grafo, desse problema. Em relação à saída, para cada caso de teste, você deve determinar o comprimento do maior caminho que inicia no ponto de partida. Você também deve imprimir o número da localidade que finaliza tal caminho. Se há vários caminhos de comprimento máximo, imprima a localização final de menor identificador. Então aqui também é típico do UVA, né? Ao contrário do Codeforces, que provavelmente permitiria imprimir qualquer identificador de caminho máximo, aqui, para que você possa fazer uma comparação da sua saída com um diff simples, ele tem que transformar essa solução em uma solução única. Então, havendo múltiplas soluções, você vai escolher a que tem menor identificador, tornando assim essas múltiplas possibilidades em uma única. No final, imprima uma nova linha após cada caso de teste. Quando vocês estiverem estudando o UVA, pessoal, tomem muito cuidado no OJ. Quando tem essa questão de separação de casos de teste por nova linha, tem duas situações. Essa nova linha está após cada caso de teste, que não é o caso aqui, geralmente a redação é essa, inclusive após o último. E o que é mais comum é uma linha entre os casos de teste. Então, se houverem 2 ou mais casos de teste, a partir do segundo você imprime uma linha em branco antes de iniciar o caso de teste. Toma muito cuidado, porque se você imprimir essa linha de teste extra depois do último caso de teste, você vai tomar provavelmente um WA, que é muito estranho também, né? Seria um erro naturalmente de PE, mas a depender como o cheque foi escrito, você toma na verdade um WA com o algoritmo perfeito, a saída correta e por causa de uma linha em branco, né? Então bastante atenção quando tiver que separar casos de teste por linha em branco. Se você botou uma no final do último, tomou um WA, tenta tirar só essa última linha em branco. E se você não colocou, às vezes adicione uma só para testar, que às vezes é só isso que está faltando na sua solução. Muito bem, vamos ver aqui visualmente os exemplos de entrada e saída. Eu começo com esse exemplo que tem duas localidades. Então, temos aí dois nós, o nó número 1 e o número 2. Lembrando que as localidades são numeradas de 1 até n. Temos aí o ponto de partida, então está aqui em verde, é o ponto onde é que o César vai começar a sua caminhada. E eu tenho uma aresta que me permite aqui partir de 1 e visitar 2. Então, isso aí é uma conexão entre localidades, uma aresta. E 0, 0 encerrando aí esse primeiro caso de teste. Muito bem, a partir do 1 eu posso visitar 2, e naturalmente o 2 é o ponto mais longe que eu posso atingir. Então minha saída seria uma unidade de distância, e esse caminho de uma unidade de distância se encerra justamente no vértice 2. Vamos pegar um exemplo um pouco mais interessante aqui, que eu tenho agora 5 localidades. Eu tenho o ponto 3 como ponto de partida. Eu tenho uma aresta ligando 1 a 2, uma ligando 3 a 5, uma ligando 3 a 1 também, uma ligando 2 a 4 e, por fim, uma ligando 4 a 5. Isso encerra esse caso de teste. Vamos agora fazer a avaliação do que o César pode fazer a partir do ponto 3. Vizinhos diretos do 3 são o vértice 1. Aqui, a partir do vértice 1, tem uma unidade de distância, né? Se eu, a partir do 1 eu prosseguir para 2, eu tenho agora 2 unidades de distância. De 2 eu posso prosseguir para 4, tendo 4 unidades de distância. E, por fim, 3, e agora 4 unidades de distância para chegar em 5. Então, para 1, uma unidade, 2 unidades, para 4, 3 e para 5, 4. Observem que eu poderia ter caminhado diretamente de 3 para 5. Mas aí eu teria o caminho mínimo para 5. Eu não quero o mínimo, eu quero o caminho máximo. Então, em vez de chegar diretamente de 3 para 5, eu tenho que dar essa volta e passando por 1, 2 e 4 para maximizar essa distância. Então, a saída desse problema seria 4 unidades de distância, que se encerra no vértice 5. Temos aqui mais uma participação do Eduardo. Deixa eu já conversar com ele, que pode ser que ele queira conversar sobre esse slide aqui. Boa tarde, Eduardo. Pode falar. Oi, eu só me perdi um pouco no conceito de acíclico e autoloop. Isso. Se o 2 fosse de alguma forma para o 1, isso seria o ciclo, né? Ou, por exemplo, se o 4 fosse para 1 aqui também, Eduardo. O ciclo significa que, de alguma maneira, você consegue sair de um vértice, passar em alguns E chegar outros e nele voltar para mesmo. ele de novo. Isso mesmo. Ah, e o autoloop? O autoloop é se eu tivesse uma aresta ligando 1 ao próprio 1. Ah, entendi. Tá Valeu. certo? Então, o autoloop caracteriza, de certa forma, um ciclo, né? Mas é o vértice consigo mesmo. Ah, lembrei agora do conceito. Valeu, Maravilha? professor. Mas é bom, como eu falei para você lá no começo, são muitos conceitos, né, Eduardo? É à medida que a gente vai voltando para eles que a gente vai lembrando, que é muita coisa para lembrar de uma vez só.
Mas agora É deu para complicado. rememorar aí? Deu pra decorar aqui. Maravilha. Obrigado pela participação, Eduardo. Sigamos adiante então com essa observação importante. Eu poderia ter ido de 3 para 5, mas eu quero o caminho máximo, não o mínimo. Então, se eu usasse uma BFS aqui direto, eu provavelmente teria identificado o 4 como o caminho mais distante, com 3 unidades, e a resposta não estaria correta. Então, esse é um exemplo muito curioso, que ele é simples, mas deixa claro para a gente que a gente está com um problema um pouco mais sofisticado do que a gente tinha antes. Então, eu não posso usar um algoritmo de caminho mínimo. Eu tenho que agora trabalhar com o caminho máximo. A gente vai sempre estar conversando sobre essa possibilidade de calcular o caminho máximo também, mas nem sempre a mesma estratégia para calcular o mínimo é factível de ser adaptada para calcular o máximo. Ou quando você faz a adaptação, você não mantém a complexidade e pode inserir alguns problemas no seu algoritmo que ele não tinha antes. Veremos isso tudo agora. No caso das BFS. Mais um exemplo antes aqui. Eu tenho aqui 5 localizações, agora eu vou partir da localização número 5. Tenho uma aresta ligando o 5 a 1, o 5 a 2, o 5 a 3, o 5 a 4, o 4 a 1 e o 4 a 2. Então vamos lá de novo. Encerrou aqui as arestas. Caminhando de uma só vez eu posso chegar ao 3 e do 3 eu não consegui ir para lugar nenhum. Eu também posso ir para o 4 com uma unidade. Do 4 eu posso seguir tanto para o 1 quanto para o 2. Então vejam vocês que eu poderia também ter chegado a 1 e 2 diretamente a partir de 5, mas passando por 4 antes, eu consigo 2 caminhos aí de tamanho 2, que são os caminhos máximos nesse grafo aqui. Aí tem aquela questão descrita na entrada. Tive um empate entre os vértices 1 e 2, então vou relatar na saída que eu consigo um caminho de tamanho 2, mas dos dois vértices que eu consigo caminho com esse tamanho, eu vou escolher o que tem menor identificador, nesse caso, o vértice número 1. Muito bem, como é que a gente resolve esse problema? Se eu usasse a BFS da maneira que a gente viu no exercício anterior, a gente calcularia as distâncias mínimas, e aqui eu estou interessado nas distâncias máximas. Então, vou ter que modificar a BFS para computar distâncias máximas. A primeira modificação natural que a gente pode pensar é que eu tenho lá, em algum momento, uma desigualdade, e quando a desigualdade é feita, eu atualizo a distância. Aqui não vai bastar fazer isso. Eu vou mostrar para vocês por quê. Primeira coisa é que a complexidade da minha travessia passa a ser maior do que ela era antes. Porque na travessia BFS, para calcular a distância mínima, eu tenho a garantia que cada vértice deve entrar na fila uma única vez. Quando eu estou computando a distância máxima, um vértice pode entrar na fila n-1 vezes. Então, toda vez que eu vou atualizando a distância para a distância máxima, quando eu inverto a desigualdade de mínimo para máximo, aí pode ser que a reinserção do vértice aconteça na fila. Então, a travessia passa a ser agora quadrática no número de vértices, não mais a soma de vértices mais arestas. Esse fato de entrar em muitas vezes na fila eu já comentei. Então temos uma complexidade quadrática. Então veja que usar a BFS para calcular a distância máxima aí já é muito mais caro em termos de complexidade do que calcular a distância mínima. E por que esse grafo da entrada não pode ter ciclos? Porque se um vértice entrar na fila porque ele modificou a distância e ele tem que permanecer na fila porque ele pode ser usado eventualmente para aumentar essa distância, se eu tenho um ciclo, a fila não vai acabar nunca. Então o meu algoritmo vai entrar em um laço infinito. Então a presença de um laço ou de um auto loop vai fazer com que essa solução que eu estou propondo via BFS modificada nunca se encerre. Então é importante tomar cuidado. Você não pode usar isso aqui no caso geral sem a garantia da não existência de ciclos, né? Então, se você tiver uma entrada que eventualmente pode ter um ciclo, não tem essa garantia na entrada, esse tipo de abordagem que eu estou mostrando para vocês agora falha, e esse algoritmo vai falhar porque ele não vai encerrar a computação nunca. E a gente sabe que em termos de algoritmo, um algoritmo que computa errado ou que não termina a computação, ambos são soluções inválidas para o problema, né? Um por dar a solução errada e o outro por não finalizar a computação. Então, essa questão de quando é que eu lido com distâncias máximas, com grafos com ciclos, ou mesmo distâncias mínimas com ciclos negativos, a gente vai começar a ver esse problema agora há pouco aí, quando a gente vai ver no algoritmo de Bell-Ford. Mas aqui temos a implementação baseada na BFS, já que a entrada me dá essa garantia da ausência de laços. Então, a função calcular a distância máxima começa no vértice S. Temos o número de vértices aqui e o peso aqui eu acabei chamando de 100 em vez de W, depois eu troco para ficar uniforme aí. Muito bem, meu vetor de distâncias. Eu vou começar agora com menos 1. O sentinela aqui mais apropriado para esse problema é o menos 1, porque vai me permitir fazer a desigualdade diretamente lá no código. Começo minha fila com a distância de S até S sendo o próprio S, e o S entrando na minha fila, e agora vem o laço principal da travessia em profundidade. Extraio o elemento que ocupa a posição frontal da fila, é o U, e removo ele de lá. E agora, quando eu estiver passando nas adjacências de U, e aqui que é o ponto onde aqui um vértice pode entrar várias vezes na fila, é que se a distância de U do S até o V
for menor que a distância de ir de S até U e depois do U para C, ou seja, eu consigo aumentar a distância de S para V, então eu atualizo essa distância. Só que quando eu atualizo a distância, eu tenho que reinserir o V na fila. Isso permite que o V entre na fila aí muitas vezes, porque uma vez que a distância de V já esteja computada, eu não tenho garantias que ela não pode ser melhorada. Nos desenhos anteriores que eu mostrei para vocês, quando eu tenho um vizinho direto, esse vizinho direto entra na fila, porque ele não havia como ser atingido, então era -1. Na primeira vez que eu acho ele, já acho um caminho de tamanho 1 até aqueles vértices. Só que quando eu acho outros vértices, aí pode ser que esses vértices me forneçam caminhos alternativos mais longos para atingir esse vértice. E quando isso acontece, essa distância tem que ser atualizada e essa nova distância pode ser agora utilizada para compor um caminho maior para um terceiro vértice. Então eu não posso descartar essa possibilidade, eu tenho que reinserir ele na minha fila. Então esse processo de reinserção vai acontecer no máximo n-1 vezes, porque na ausência de ciclos, o maior caminho que você pode ter é um que tenha todos os vértices. Então o seu caminho maior possível tem o vértice de partida e todos os demais, em alguma ordem. E cada uma dessas conexões tem uma aresta, né? Então você tem n-1 arestas que ligam todos os n vértices. Então isso aí que limita esse número n-1 de entradas no vértice na fila. Tá certo? Então essa rotina aí calcula as distâncias máximas. Uma vez que você tiver esse vetor de distâncias, aí basta naturalmente você procurar dentre todas as entradas desse vetor qual é a que está mais distante do vértice S para você compor a sua resposta. Então, na função de solução, eu calculo aquele vetor de distâncias e parto do pressuposto que, no pior caso, o mais distante é ficar quieto no S e a distância é 0. Agora eu passo 1 a 1 em todos os elementos do vértice e observo, bem cá, chegar no U é mais longe do que eu já tinha visto até agora? É. Então, o D passa a ser a distância até U e o meu V, que será a solução, torna-se o U. Na saída eu retorno esses dois valores, a distância máxima D e o vértice V, que aconteceu essa distância. Como a minha desigualdade ali é estrita, eu só atualizo a distância quando for estritamente maior e eu estou passando o laço, os vértices em ordem crescente de índices, então eu tenho a garantia que aquela restrição do problema vai ser respeitada, né? Quando eu achar uma maior distância, o de menor índice será o primeiro a preencher aqui, e se houver uma igualdade, eu não faço atualizações. Se eu quisesse o de maior índice, bastava nesse if trocar esse maior para maior igual. Então, mesmo que fosse igual, eu atualizaria, então ele pararia de atualizar justamente no de maior índice que tivesse a distância máxima. Certo, pessoal? Com isso eu concluo essa primeira parte da nossa conversa de hoje sobre distâncias mínimas, e em particular em grafos não ponderados. Deixa eu abrir aqui agora, fechar esse material aqui que a gente está trabalhando até agora e abrir o segundo material sobre o algoritmo de Bellman-Ford. Cadê aqui? Bellman-Ford, está aqui o material. Então vamos para a segunda parte do nosso encontro, lembrando sempre que vocês estão aí com as participações em aberto, a qualquer momento, se quiserem participar, façam como o Eduardo que participou conosco já, levante a mão ou escreva uma mensagem no chat que de tempos em tempos eu dou uma olhadinha aqui no Teams e se tiver alguma participação a gente conversa. Muito bem, o que é o algoritmo de Bellman-Ford? Antes de falar do algoritmo, eu trouxe para vocês aqui a questão dos proponentes desse algoritmo. O Lester Randolph Ford Jr. propôs esse algoritmo em 1956, vejam vocês quanto tempo tem esse algoritmo, e alguém que também estava relacionado com esse algoritmo foi o Richard Ernest Bellman, em 1958. Isso é muito natural na computação, na matemática, né? Você tem uma mesma solução proposta em lugares diferentes. Antigamente o mundo não era tão conectado quanto hoje, né? Às vezes você fazia uma publicação na revista científica da América, outra na revista da Europa, e até essas revistas fazendo a revisão, o artigo ser publicado, isso chegar a conhecimento dos pesquisadores do outro continente, que essas publicações iam via um navio. Então a coisa tinha uma certa diferença aí, às vezes você tem um mesmo algoritmo descoberto ou trabalhado por duas equipes independentes em lugares diferentes do planeta, e daqui a pouco, quando se torna mais conhecido, você acaba acreditando ambos como autores do problema. Então o algoritmo de Bellman-Ford tem esses dois professores aí, pesquisadores que o propuseram em diferentes momentos, e hoje o algoritmo leva o sobrenome de ambos. Muito bem, quais são as principais características do algoritmo de Bellman-Ford? Primeiro, que ele é um algoritmo que vai me permitir computar as distâncias mínimas de todos os vértices de um grafo, e todos os vértices aqui no sentido de conectividade, né? Todos os vértices que estão conectados ao vértice de partida. Então, no caso, de um grafo conectado a todos eles. Então, ele faz parte de uma família de algoritmos que a gente chama de fonte única, né? Distâncias mínimas com fonte única, isso seria em português. Em inglês seria SSSP, né? Single Source Shortest Path, né? Acho que é isso. Que são 3 S e o P
em português são distâncias mínimas com fonte única. Esse algoritmo é capaz de processar arestas negativas, o que é muito bom do algoritmo Bellman-Ford, né? Porque ele trata do caso geral. Você não precisa restringir as suas arestas a um subconjunto de arestas positivas ou zero, né? Se eventualmente você tiver uma aresta com curso negativo, para o algoritmo Bellman-Ford não faz diferença, ele consegue ainda processar corretamente esse grafo. O que é interessante também é que a presença de ciclos negativos, que vai atrapalhar qualquer algoritmo, inclusive o de Bellman-Ford, o algoritmo consegue saber que o algoritmo tem esse tipo de característica. Naturalmente, ele não vai conseguir processar as distâncias mínimas nesse caso, porque se você tiver um ciclo negativo e você puder atingir esse ciclo, você pode diminuir indefinidamente a distância entre dois vértices, né? Essa distância seria menos infinito, porque toda vez que você entrasse nesse ciclo, aí você diminuiria ela. Então, embora você não consiga produzir uma distância mínima na presença de um ciclo negativo, o algoritmo de Bellman-Ford pode sinalizar que há esse ciclo negativo aí. A complexidade assintótica do algoritmo Bellman-Ford é o produto do número de vértices por arestas. E vocês vão ver já na implementação, fica claro o porquê dessa complexidade. Eu vou fazer uma série de rodadas. Toda vez que eu fizer uma nova rodada, eu vou passar em todas as arestas e o número de rodadas é o número de vértices menos 1. Então, eu vou fazer no máximo V menos 1 iterações, e em cada uma delas eu passo em todas as arestas, por isso o produto vértices vezes arestas. Ou seja, para mim usar o algoritmo Bellman-Ford, eu tenho que ponderar quando vai dar esse produto. Eu vou ter que ter um vértice, talvez um gráfico com poucos vértices e muitas arestas, ou talvez um gráfico que tenha muitos vértices, mas que tenha poucas arestas, para que o produto fique aí na casa de 10 a 5, 10 a 6, 10 a 7 no máximo. O pseudocódigo do algoritmo de Bellman-Ford é o seguinte: a entrada é um grafo que tem V vértices e E arestas, e eu vou escolher um desses vértices como ponto de partida. A saída do algoritmo será um vetor D, que é o vetor de distâncias, tal que D de U é a distância mínima entre S e U dentro do grafo G. Se a distância não for factível, né, se os vértices o vértice S e U não estiver no mesmo componente conectado, aí você vai ter o valor sentinela escolhido aí para sinalizar isso. Nesse caso aqui, de novo, o infinito. Eu começo inicializando esse meu vetor D, atribuindo o valor 0 ao S, ou seja, a distância de um vértice de partida ele mesmo é 0, e infinitamente grande para todos os demais, significando que nesse momento inicial essa distância não é possível, não há uma maneira de se chegar ao U a partir de S. Então, para qualquer outro vértice que não seja o S, eu faço essa inicialização. E agora o que eu faço? A cada rodada, eu pego cada uma das arestas que ligam o AV com o custo W. Se houver um caminho de S até U, e essa parte é uma parte muito importante, pessoal. Isso eu olhei várias referências do algoritmo de Bellman-Ford. Eu mesmo lembrava de cabeça uma implementação que é muito comum, e vocês vão achar em quase todo canto, mas a depender da situação ela falha, porque ela não faz esse cheque que eu estou citando agora. É preciso que você tenha garantias que dá para chegar de S a U, ou seja, que a distância seja menor do que infinito. Então, se você consegue chegar de S até U, e se você partir de U para V, através dessa aresta de curso W, isso ficar mais barato, ficar menor o caminho do que o que você consegue chegar até V no momento, então você atualiza a distância para V como sendo a distância de S até U mais esse W. Na maior parte das implementações não se faz esse primeiro check, por quê? Marcando como infinito, um número arbitrariamente grande. O lado esquerdo dessa desigualdade que está aqui, pessoal, D de U mais W, seria um número infinitamente grande mais W, e mesmo que o D de V fosse também infinito, infinito mais W seria menor do que infinito, porque na concretização do infinito que a gente faz na computação, que é botar uma constante inteira muito grande, seria um número inteiro muito grande mais alguma coisa, que vai ser sempre menor que um número muito grande. O ponto é, o algoritmo Bellman-Ford não restringe as arestas a positivas e zero. Então, como eu não tenho essa restrição, esse W pode ser eventualmente negativo. E olha o que acontece. Você tem um infinito lá do lado esquerdo, no D de U. Menos alguma coisa, isso vai dar um número muito grande menos alguma coisa. E do lado esquerdo fosse também infinito, essa distância D de U mais W daria menor que D de V. E você atualizaria D de V como D de U mais W, só que você nem consegue chegar no U. Então você assumiria que seria possível chegar de forma mais barata ao V, sendo que nem U seria atingível. Então a ausência desse cheque leva naturalmente a um WA em códigos que as arestas podem ser eventualmente negativas. Então eu tive esse cuidado de botar esse cheque no caso geral para que você, quando você for trabalhar com um gráfico com arestas negativas, você não tenha que lembrar de fazer essa alteração e ficar tomando WA aí na solução de um problema. Então quando eu submeti para uns dos problemas que eu estava preparando para o material didático de vocês, tomei um WA,
Aí eu lembrei, ué, mas o que está acontecendo de errado? Aí lembrei, ah não, aresta negativa, então tem que fazer esse cheque extra. Então, em vez de ficar tentando lembrar aí caso a caso, é melhor sempre assumir que isso está presente. Como eu falei, infelizmente, na maior parte da literatura, o pessoal assume o caso conveniente que todas as arestas são positivas ou zero, que dispensa o primeiro cheque. Muito bem. Se depois que eu fizer isso para todas as arestas, o meu vetor de distâncias for atualizado pelo menos uma vez, aí significa que pode ser que essa atualização promova novas atualizações no futuro. Então, eu retorno para o passo 2 e continue isso. Nesse pseudocódigo não fica claro que esse algoritmo vai eventualmente parar. A gente vai falar sobre essa questão de parada, de quantas vezes eu posso repetir ao passo 2 um pouco mais adiante. Uma vez que eu finalizar isso, eu consegui fazer uma rodada de arestas sem atualizar o vetor D, eu retorno esse vetor de distância que naquele momento ele terá as distâncias mínimas ao ponto de partida. Então tem um grafo aqui com 6 vértices, algumas arestas, e a gente vai simular aqui a execução do algoritmo de Bellman-Ford. Eu vou calcular as distâncias a partir de A. Então a distância de A para A começa zero ali, o A é meu ponto de partida. Então agora eu vou passar em todas as arestas do vértice, a ordem não é importante, mas a gente vai manter aqui até a sanidade, conseguir acompanhar o que está acontecendo no desenho, sempre passar em todos os vizinhos do vértice de menor precedência na ordem lexicográfica, né? E também nas arestas na ordem lexicográfica também. Então eu vou começar aqui em todos os vizinhos de A. Então agora, veja que antes de eu avaliar essa aresta não havia como chegar a B, agora eu tenho um caminho que vai de A para B com custo 9, um caminho de A para C com custo 7, um caminho de A para D com custo 4 e um caminho de A para D com custo E. E nesse momento, depois de avaliar essas arestas, eu ainda não tenho como chegar de A em F. Passemos agora para o vértice B. Esse vértice B não contribui, por isso que a aresta está em vermelho agora, ela não contribui para o meu vetor de distâncias, porque eu já sabia chegar de A para B com o custo 9. Veja que esse meu gráfico aqui é não direcionado, eu direciono a seta só para vocês entenderem em que sentido eu estou avaliando. Então não há benefícios aqui, não há benefícios para chegar em C, porque eu consigo chegar em C diretamente pagando 7. Quando eu uso essa aresta aqui, significa que eu estou indo de A para B pagando 9 unidades e mais uma unidade para chegar em C com custo 10. Como não melhorou o que eu já tinha, essa aresta também não melhora o grafo. Mas agora eu tenho uma melhoria, porque até esse momento eu não chegava em F. Mas agora, usando o B, eu posso partir de A pagando 9 unidades, mais 3 unidades a partir de B para chegar em F pagando 12. Então, por isso que está em azul aí. Agora, avaliando as arestas que partem de C para A não muda nada, porque é o mesmo custo 7 que eu tinha antes. Na verdade, o custo ficaria 14, né? Que eu teria que ir de A para C pagando 7 e de C retornar para A pagando 14 unidades. E para chegar em A eu posso pagar simplesmente 0, ficando onde é que eu estava, né? Então não há benefício aí de chegar em A de novo, partindo uma viagem para C e voltando. Agora, de C para B melhora meu caminho. Veja que a ideia anterior que eu tinha, o caminho ideal anterior era partindo de A no sentido de B pagando 9. Mas agora eu posso passar por C com custo 7, de C para B custo 1, então tem um caminho aí de custo 8 entre A e B, por isso que foi atualizado o meu vetor de distâncias. De A para D eu já tenho um caminho que custa 4, então pagar 7 para chegar em C e depois mais 2 para chegar em D não é vantajoso. Mesma coisa agora, de chegar de A para A usando D não é vantajoso, nunca é, né? Chegar de A para A. Agora, de chegar para C melhorou. Eu posso, ao invés de ir diretamente pela aresta que une A com C, eu vou de A para D e de D para C, um total de 6. Para 5 não melhorou, o custo seria no total 5, que é maior que as 2 unidades que eu tenho no momento. Agora, olhando as arestas que partem de E, não tem melhoria nesse sentido. Para cá já tem, porque a aresta direta de A para D custa 4, mas de A para E e de E para D custa só 3. E por fim, eu não melhoro para F, porque eu teria um custo total de 13, né? 2 mais 11, que é pior do que os 12 que eu estou pagando no momento. Para finalizar, no vértice F eu não consigo melhorar a distância para B, afinal, para chegar em F eu já tenho que pagar 12, mais 3 seria 15 para chegar em B, e para chegar em E, usando F, eu teria que pagar um total de 23, que é muito pior do que os 2 que eu pago no momento. Aqui eu encerro o primeiro round, fiquem tranquilos que eu não vou fazer todos os rounds para todos os vértices, senão a gente vai perder meia hora fazendo isso. Eu só fiz o primeiro completo para vocês entenderem o cenário. Esse é o primeiro round do Bellman-Ford. Houve várias atualizações, né? Mas havendo uma já é o suficiente para mim fazer uma segunda rodada. Na segunda rodada eu vou mostrar agora para vocês somente as melhorias. Na segunda rodada, como eu tinha melhorado meu curso para B para somente 8, se eu chegar de A para B pagando só 8, ou seja, partindo para C e depois para B, agora eu posso completar com mais 3 e chegar em F com custo 11. Então, os 12 anteriores que eu pagava ficou reduzido, então eu tive esse benefício. Ainda no round 2 eu melhoro meu custo para B para 7. E como é que é esse custo agora que é 7? Antes eu pagava 8 vindo por C, do A para C e de C para B. Agora o caminho alternativo é de A para D
D para C e C para B, pagando 4 mais 2 mais 1, 7. Outra melhoria ainda do round 2 é diminuir meu custo para C. O meu custo para C agora se torna 5 porque eu faço de A para E para D e D para C, pagando 2 mais 1 mais 2, 5. Então essas foram as melhorias do round 2. Com essas melhorias eu posso melhorar de novo meu custo para F, porque para B agora custa só 7. Eu consigo chegar em B com 7 unidades, conforme eu já mostrei, A, D, DC, CB, e agora de B eu continuo para F, reduzindo o custo de 11 para 10. Então no round 3 teve uma nova melhoria, significando que eu vou ter que ter um round 4. Ainda dentro do round 3 eu melhoro a distância para B para 3 unidades apenas, e agora o caminho é A para E para D, D para C, C para B, que vai pagar um total de 2 mais 1 mais 2 mais 1, que são 6 unidades. Chegando ao round 4, eu melhoro de novo a distância para F, afinal, para B só me custa 6 unidades agora, mais os 3 da aresta que une B com F, vai para 9, e esse é o último round onde eu tenho melhorias, e aí está o vetor de distâncias com as menores distâncias possíveis de U, um vértice U qualquer para o vértice A. Na verdade, como é simétrico aí, eu poderia ter escrito depois de forma melhor de A para U, né? Depois eu modifico isso. Muito bem. Essa é uma implementação possível do algoritmo de Bellman-Ford. Veja você que é um algoritmo que se beneficia de uma representação do grafo pouco usual, né, que é a de lista de arestas. Afinal, tem que atravessar ela pelas arestas. Eu posso até usar uma lista de adjacência sem muito prejuízo. Mas se eu tiver a lista das arestas, eu passo uma a uma, sem problema, na ordem que ela me foi dada. Está aqui o infinito, Eduardo, que eu não tinha definido nos outros códigos. Aqui está presente, ficou curtinho, eu consegui trazer aqui para dentro. O infinito é 10 a nona mais 10, é um valor muito grande. Espero que não chegue a isso, uma distância aí, não seja um valor factível para a distância. Muito bem, inicio meu vetor de distâncias com os infinitos, S com 0. Eu vou fazer no máximo n menos 1 rodadas. Vou voltar a discutir isso daqui a pouco, mas tem a ver com aquilo que eu já argumentei. Para cada vez que eu amplio meu caminho cresce em pelo menos uma unidade, mas isso significa que é adicionar pelo menos um vértice nesse caminho. E na ausência de ciclos, os caminhos têm no máximo todos os vértices e no máximo n menos 1 arestas. Para cada rodada do Bellman-Ford, eu passo em todas as arestas e, se o U for atingível, o cheque que eu tinha destacado lá atrás para vocês, o U é atingível, a distância dele é menor que infinito, e chegar em V é mais caro do que passar em U primeiro e depois ir para W, então melhora a distância de V como de estilo mais V. Essa operação aqui que eu comparo a distância momentânea com um caminho alternativo, que o caminho alternativo é melhor, se chama relaxamento. Aqui não se usa muito esse termo no algoritmo de Bellman-Ford, mas se usa no de Dijkstra, então é um nome bom de a gente ir guardando. Então eu relaxo o caminho por meio dessa aresta aí. Vejam vocês que eu não botei nem a condição de parada. Eu poderia botar para ficar no runtime um pouco mais eficiente, botar um if aqui, mantendo uma variável booleana, falando, já houve atualizações? Não, então eu já posso abortar. Mas aqui, para fazer o que é uma vantagem, de certa forma, porque nos juízes online sempre tem o pior caso mesmo, então vai ter algum caso que não vai ter a possibilidade de você abortar antes, a gente faz uma implementação com fora a inicialização, 1, 2, 3, 4 linhas. Então ele é muito compacto em termos de número de linhas. Quando você termina aí, você pode retornar à distância. Temos mais uma participação, vou aproveitar para tomar um gole d'água enquanto o nosso colega participa, que é o Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde, professor. Você pode voltar no slide anterior Sim. das distâncias do Bellman-Ford? Isso. Ok. Esse slide aí, ele mostra que ele tem uma distância para B de 6. Isso. Consegui encontrar... Essa distância de B para 6 é porque é bem enrolado, Caio. Vão aqui comigo, ó. De A para E você paga 2. Aí do E para D você paga mais 1. Até aqui eu chego com 3. Do D para o C, mais 2. 5. Aí daqui para cá, 6. Tá. Tranquilo? Exatamente isso. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar uma rotina para a gente poder achar essa sequência aqui. Eu sei porque eu rodei isso aqui várias vezes, né? Quando estava montando o slide, na rotina eu imprimia também o caminho para mim acompanhando, né? Para desenhar certo. Mas o caminho é esse. Dá para ver agora? Essa era a primeira pergunta, porque esse último slide aí foi inesperado. Isso. Porque eu achava que ia ser 7. Entendi. Mas a segunda, porque que a complexidade é E vezes V. Isso, eu trouxe para vocês, nesse algoritmo particular, eu não faço isso para todos para não ficar muito cansativo o curso, Caio, mas para esse em particular, como não é óbvio, eu trouxe a demonstração matemática do porquê é.
Então, porque vai ter no máximo n menos uma rodadas. Se você quiser uma explicação um pouco técnica, é essa. Cada vez que eu amplio o caminho aqui, você pode pensar que a cada rodada do Belmont Ford eu estou tentando estender meu caminho por meio dos caminhos mínimos, né? Então, o meu caminho mínimo, quando ele melhora, significa que eu adicionei pelo menos um vértice aí nessa sequência, tá certo? Esses caminhos alternativos, eles são pelo menos um vértice maior que o caminho anterior. Na ausência de ciclos, o caminho máximo vai ter todos os vértices. Então, vai ter n menos uma arestas. Então, a cada vez que eu faço a rodada, eu aumento pelo menos um. Então, para me aumentar o máximo, levando no pior caso, eu aumentando de um vértice por vez, eu teria que fazer n menos uma adições. Mas eu tenho uma prova mais formal para você ainda agora. Mas aí tendo ciclos. Aí tendo ciclos, aí também vou tratar da questão de ter ciclos. Inclusive o ter ou não ter ciclos faz parte da prova. Tá certo. Tranquilo? Eu vou te apressar a prova e a gente volta a conversar daqui a pouquinho para ver se ficou claro, tá bem? Eu te chamo assim que eu terminar. Bom, obrigado. Eu que agradeço, Caio. Sigamos adiante aqui então, após a implementação, a questão da identificação do caminho mínimo, né? Que eu estava comentando agora com o nosso colega aqui. Quando a gente roda o algoritmo Belmont Forte nessa implementação aqui, você vai retornar o vetor das distâncias, então você vai saber qual é a distância mínima de qualquer vértice para o vértice de partida S. Mas qual é a sequência de arestas? Qual é a sequência de vértices que eu usei para poder chegar a esse caminho mínimo? Eu consigo extrair isso também do algoritmo Belmont Ford. Para fazer isso, eu vou precisar adicionar esse algoritmo um vetor auxiliar, que eu vou chamar ele aqui de pred, que de predecessor em inglês, né? Antecessor em português, que vai ser um antecessor de U no caminho mínimo de S a U. Então, existe um caminho mínimo de S a U, legal. Então, no pred U, eu vou marcar qual é o vértice que foi o penúltimo ali na sequência. Se eu fizer isso para todos os vértices, eu consigo reconstruir o caminho. E qual vai ser a ideia? No início do algoritmo, eu marco o S com o próprio S. Tem algumas implementações que marcam com um sentinela. Marcar o S com ele mesmo também é uma maneira de marcar aí correta. E eu marco todos os demais como não definidos. Aí você vai escolher um valor qualquer arbitrário que não seja um identificador de vértice válido. Se os seus vértices são numerados de 1 até n, você pode usar 0. Se os seus vértices vão de 0 a n menos 1, você pode usar negativo. O importante é só que seja um valor que não corresponda a nenhum vértice do grafo. A cada iteração do algoritmo, quando você atualiza o caminho para V, indo primeiro para U e de U para V, aí você marca que o antecessor de V no caminho mínimo foi o U. O U foi o último vértice que eu caminhei antes de chegar no V. Então, toda vez que você fizer uma atualização dentro daquele if lá, você vai atualizar também o vetor de antecessores. O legal é que quando você terminar, a sequência composta por esses pares aí que são arestas, né? Pares de vértices, do S até o antecessor K-1 de U. E é mais fácil você ler de trás para frente, você vai lá do U e pega o antecessor do U. Voltei para o antecessor de U. Próxima aresta que você vai seguir é do antecessor de U para o antecessor do antecessor de U. Aí você vai voltando para trás. Então esse antecessor elevado a K-1 é aplicar o antecessor em U K-1 vezes. Aí você chega em S. Então essa sequência aí é um caminho mínimo que vai sair de S até U. Ele vai ter K arestas e vai ter o tamanho, que é a soma dos pesos das arestas, igual a D1. Vamos ver isso na prática, que vai ficar mais fácil a gente entender como é que a gente faz a reconstrução do caminho. Vamos pegar aqui os caminhos de A até... Eu quero fazer a reconstrução do caminho mínimo de A até B. Então vamos começar aqui com o vetor de distâncias. Meu ponto de partida é o A. Começa com o custo zero e para os demais eu vou descobrir na medida que o algoritmo for sendo executado. E vou marcar também aqui embaixo os antecessores. Como eu estou tendo como vértice de partida o A, o antecessor de A é o próprio A. Para os demais eu estou usando esse tracinho para deixar indicado que está indefinido. Não sei ainda quem é o antecessor desses vértices. Vamos começar avaliando a primeira conexão de A para B. Isso faz com que o A descubra o B. Então o antecessor de A foi o B, o A foi o vértice que descobriu o B, e o caminho mínimo nesse momento custa 7 unidades. Quando eu olhar essa de A para C, eu atualizo o antecessor de C. Agora quem descobriu na travessia o C foi o A, com o custo 1. Continuando aqui a minha travessia, do B não parte nenhuma aresta, vamos olhar o C. Partindo do C eu descubro o D, então o antecessor de D é o C, e o custo do caminho mínimo de A até D é 3 unidades. Os dois que ligam C para D e também um que leva para me chegar do A até o C. Por isso que a distância de A até D é 3 unidades. E quando eu avalio o D para B, eu consigo uma distância mínima agora de 6 unidades, porque eu consigo chegar até o D pagando 3, mais 3 unidades eu chego em B. Como melhorou a distância, veja um pouquinho em negrita, a distância passou para 6, agora eu marco como antecessor de B o D, porque foi o último vértice que atualizou ele. Então deixou de ser A, quando era A o custo custava 7, agora passando por último em D o custo se reduz a 6.
Então essa aqui vai ser a última atualização possível no Belmont-Ford, até porque eu não tenho na próxima rodada nenhuma melhoria, o grafo é muito simples, né, ainda direcionado. Então a situação final é essa, distância mínima de A para A é 0, de A para B é 6, fazendo o caminho CDB, do C para o A é seguir a aresta que custa 1, e do A para o D é segue para o C e do C para o D. Agora imaginamos que eu queira reconstruir em código esse caminho que vai de A até B. O que eu faço? Eu começo partindo do B e vou seguir a aresta que vai do antecessor de B até o B. O antecessor de B é D, então a aresta é essa daqui, tá vendo? Eu escrevi prév, né? Depois eu escrevi prév lá direitinho. Então eu sigo essa aresta, o antecessor de B para B. Agora eu vou pegar o antecessor do antecessor de B e o antecessor de B. Então essa aresta que liga aqui. O antecessor do antecessor de B, o antecessor de D, né? E o próprio D. E por fim, o antecessor do antecessor do antecessor de B, que é o antecessor de C, e o próprio C, que é essa aresta aqui. Então veja que nesse processo de descobrir, eu descubro esse caminho em ordem reversa, saindo da chegada para a partida. Então quando você termina de produzir essas arestas, provavelmente você vai estar armazenando elas em um vector, numa estrutura dessa natureza. Se você estiver fazendo dessa maneira, você vai precisar reverter esse vetor, né? Vai inverter, perdão, inverter esse vetor para que ele fique na ordem da partida para a chegada. E é o que eu vou fazer aqui no código. Então vejam vocês que no meu Belmont-Ford modificado, agora eu retorno dois vetores, não apenas o vetor das distâncias, mas também o vetor dos antecessores. Então no cálculo aqui, eu inicializo as distâncias e também os antecessores, aproveitei que eu já tinha um infinito definido para ser o meu sentinela, e inicialmente a distância de S até S é 0 e o antecessor de S é o próprio S. Toda vez que o algoritmo for atualizar a distância, eu atualizo também o antecessor. Quem vai ser o antecessor de V? O vértice que me permitiu diminuir essa distância, que é, no caso, o U. Quando eu finalizo o algoritmo, eu retorno ambos valores e eu posso passar esse vetor de antecessores para a reconstrução do caminho. Então, essa rotina caminho aqui recebe o vértice de partida. Eu quero saber aonde eu vou chegar, que é o vértice de chegada, que é o U. E aqui o vetor de antecessores. Então meu caminho começa inicialmente vazio, eu estou reconstruindo o caminho aqui como uma lista de arestas. Se você quiser com uma lista de vértices, é facilmente modificável, né? Mas se você quiser as arestas, o que eu faço? Eu começo a variável temporária V com o próprio U e insiro no meu caminho o V, que é o ponto terminal, e o antecessor de V. Então essa aresta faz parte do caminho, isso vai se entrar no vetor V, e aqui eu atualizo o V como antecessor de V, então dou um passo para trás. Se esse passo para trás me levar para o S, significa que eu finalizei meu caminho. Se eu não cheguei no S ainda, eu insiro nova aresta e dou mais um passo para trás. Então, como eu estou fazendo de trás para frente, eu uso essa função da API do C++ para inverter esse vetor. Eu passo o iterador para o início para o fim, ele inverte o meu vetor, e agora o caminho vem na forma natural que a gente espera processar ele, eu retorno esse caminho PI como um vetor de arestas. Então, pode ser que alguns problemas, além de que te peça para identificar o custo do caminho mínimo, você pode eventualmente precisar trafegar por esse caminho mínimo para fazer uma segunda verificação, descobrir alguma coisa em particular. Então, se você precisar reconstruir o caminho, você pode usar dessa estratégia de marcar os antecessores, né, o vetor pred no Belmont-Ford, e usar ele aqui para reconstruir o seu caminho. Tá certo? Essa é uma reconstrução iterativa, mas ela é muito propícia para uma construção recursiva. Vocês vão achar aí com uma certa frequência nos materiais de referência uma reconstrução recursiva, que é bem natural de fazer isso por recursão, mas eu acabei fazendo essa iterativa porque ela fica curtinha, poucas linhas e bastante eficiente. Muito bem, eu sei achar o custo do caminho mínimo, podem haver vários caminhos mínimos, e essa reconstrução que eu mostrei para vocês identifica um deles, não necessariamente algum em particular, mas é um caminho de custo mínimo. Isso é importante porque tem problemas aí mais difíceis que a gente pede um caminho mínimo que tenha no máximo ou exatamente um certo número de arestas. É um problema um pouquinho mais complicado que a gente vai ver mais adiante no curso. Já não é uma situação trivial. Aqui é um caminho sem nenhuma característica em particular, em especial. É simplesmente o que ele tem de propriedade é que ele tem um custo igual ao custo mínimo. Agora, em relação à prova do número de rodadas do algoritmo de Belmont-Ford, que eu estava comentando agora há pouco com o Caio. Imagine que eu tenha essa sequência de arestas aqui que forma um caminho do vértice A ao vértice B. Então, do A eu vou para o vértice 1, do 1 eu sigo para o 2, lembrando que um caminho, o ponto terminal de uma aresta é o ponto inicial da próxima. Em algum momento eu cheguei no vértice V, no meio do caminho, antes de chegar no B eu cheguei no V. Do V eu fui para o R, depois cheguei no S e eventualmente voltei para o V. Então veja, em algum momento o meu vértice V foi o ponto de partida e em algum momento ele é o vértice de chegada nesse caminho. Significa que há um ciclo, que é o ciclo CI, que começa no V e termina no V. E eu vou chamar de WC o custo desse caminho aí, desse ciclo. Ou seja, o custo de um caminho é a soma dos pesos das arestas nesse caminho. Para lembrar aqui, ficar bem claro,
W de E é o custo da aresta E. Então, quando eu parto de A para B, eu escolhi um caminho que tem pelo menos um ciclo. A ideia é que, se esse P é um caminho mínimo, então esse ciclo tem que ter custo zero. Não há nenhuma outra alternativa para esse ciclo. Tendo esse ciclo custo zero, a remoção desse ciclo do caminho não traz prejuízo nenhum, ele permanece sendo caminho mínimo. Afinal, o que eu removi custa zero, então na soma dos pesos das arestas, as contribuições das arestas desse caminho, no fim das contas, totalizam zero. Somar zero não faz diferença, é o elemento da adição, então eu poderia excluir esse ciclo do caminho. O que significa que, mesmo que um caminho mínimo tenha um ciclo, se ele for caminho mínimo, esse ciclo tinha custo zero, esse ciclo pode ser ignorado, o que me dá um limite de ter no máximo n vértices distintos. A ausência de ciclo me limita eu ter n vértices distintos no meu caminho, com n menos 1 arestas, aí que vai limitar o número de rodadas no Bellman Ford. Depois de n menos 1 arestas, eu encontrei já pelo menos um caminho mínimo. Poderia haver caminhos mínimos com mais vértices porque tem ciclos? Poderia, mas esses ciclos teriam custo zero e não teria nenhuma informação benéfica para mim, então eu posso me ater a caminhos mínimos sem ciclos, mesmo que o grafo tenha ciclos e alguns caminhos mínimos tenham ciclos também. E ciclos todos, independente do seu tamanho e da composição das arestas e seus pesos, eles necessariamente somam zero. E por que eles têm que somar zero? Eu tenho dois cenários possíveis. Imagine que eu tenha um ciclo em um caminho, que esse ciclo tem custo positivo, quando eu somo as arestas dá positivo. Então, esse meu caminho QI vai ser o caminho que eu vou lá naquele caminho P, eu sempre vou usar aquele mesmo caminho P, que vai de A para B e tem o ciclo C no meio. Se eu excluir esse ciclo P, esse ciclo C de P, eu fico com o caminho Q, que vai direto de A para B, sem passar naquele ciclo. Então, quando eu chegar lá no V, eu salto já para o final do ciclo e sigo adiante. Se o ciclo tem custo positivo, então necessariamente o caminho Q é mais barato do que o P. Então P não pode ser caminho mínimo porque o Q, que é o caminho resultante da exclusão do ciclo, tem custo menor. Isso por quê? Acompanhemos a sequência de desigualdades. O custo do caminho P é o custo de todas as arestas que estão naquele caminho. Então, são todas as arestas que estão também no caminho Q, que não tem o ciclo, mais o custo das arestas que estão dentro do ciclo. Esse custo das arestas que estão dentro do ciclo é o WC, que eu já tinha comentado antes. E aqui o custo de Q. Esse custo de C aqui é positivo. Então, essa soma aqui, Q mais WC é naturalmente estritamente maior que Q. Porque eu somei alguma coisa positiva a Q, então isso tudo é maior que Q. E aqui à esquerda eu tinha o custo de P. Então, o custo de P é estritamente maior do que Q. Então, se o meu caminho tem um ciclo positivo, ele certamente não é caminho mínimo, porque tem pelo menos o Q que é mais barato do que ele, e o caminho mínimo é o mais barato de todos. Então, graficamente é isso daqui, ó. Imagine que eu tenho esse cenário. Eu vou fazer um caminho P que vai chegar de A até C, e esse caminho P vai ter um ciclo positivo. Eu vou de A para B, entro aqui nesse ciclo, passando de B para D, D para E para F, F para B de novo. Então, fiz um ciclo aqui, dei uma passeada no B e volto para C. Esse ciclo em B, vamos somar as arestas aqui. Eu tenho uma aresta negativa com peso de menos 6 e 3 arestas positivas. 3 mais 4, 7, mais 5, 12, menos o 6 da aresta negativa. Esse ciclo tem custo positivo de 6 unidades. Então, o custo total para me chegar de A até B pelo caminho P em azul aqui foi de 9 unidades. O 6 do ciclo, mais 1 de A para B e 2 de B para C. Agora, imagine que o caminho Q exclui esse ciclo. Ele não faz essa enrolação. Ele vai de A para B e de B ele segue direto para C. Custo total, 3. Então, naturalmente, o P não é caminho mínimo. E o cenário oposto? E se esse ciclo tivesse eventualmente um custo negativo? Ora, se eu tiver um custo negativo, o que vai acontecer? Novamente, o Q é o caminho resultante da exclusão do ciclo negativo. Aqui, nesse caso, o custo do caminho Q vai ser maior do que o custo do... Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui na desigualdade. O custo do caminho C, que não tem o ciclo, ele tem que ser maior, positivo. Eu inverti a desigualdade aqui, pessoal. Que vai ser o... Não, pior que a desigualdade aqui tá certa. Que bagunça essa aqui que eu fiz na minha cabeça. Peraí, pane mental. Muito simples de matemática, isso é normal que aconteça. O caminho Q... Ah, não. Perdão, eu me precipitei aqui e li erradamente. O Q aqui não é exclusão do ciclo, como eu fiz no exemplo anterior. Eu já fui para a equação aqui, já me embananei todo, mas desculpem aqui a confusão mental. O que agora é um caminho que eu vou duplicar o ciclo negativo. O que eu vou fazer? Eu já tinha um ciclo aqui de V
até V, eu vou e pego, peraí, eu já dei uma volta, por que não duas? Vou de novo repetir esse mesmo ciclo antes de seguir viagem. Então, a partir do momento que eu dupliquei esse ciclo e esse ciclo tem custo negativo, então esse caminho Q, que duplica o ciclo, tem custo menor que P. Então, P novamente não pode ser caminho mínimo, porque Q continua sendo mais barato. Veja que o custo de Q seria o custo de todas as arestas que fazem parte desse caminho. Isso inclui todas as partes que fazem parte do caminho até P, inclusive uma incidência do ciclo, mais uma incidência do ciclo. Então, o custo total de Q é o custo de P mais o custo do ciclo C. Esse custo é negativo, então essa soma aqui é estritamente menor do que somar simplesmente P. Afinal, de P aqui eu estou subtraindo uma unidade, essa soma aqui é estritamente menor do que essa, ou seja, o custo de Q seria estritamente menor que o custo de P, o que evita que P fosse caminho de mínimo de novo. Então veja, você tem um caminho P, tem ciclo. O ciclo é positivo, dá para arrancar o ciclo fora e arrumar um caminho menor. P não é caminho mínimo. Tenho de novo um caminho P, que tem ciclo e agora negativo. Ora, eu identifico esse ciclo, duplico ele, acho um caminho mais barato do que P ainda. Então, P novamente não pode ser caminho mínimo. Então, havendo ciclo num caminho, ele só é mínimo se o ciclo tiver custo zero. E se o ciclo tiver custo zero, para que eu vou passar em todas as arestas só para somar zero? Eu posso novamente descartar o ciclo e ter um outro caminho, que também é mínimo, como P é, mas para fins de identificação eu identifico ele antes. Porque se eu fosse identificar esse caminho com o ciclo usando o Bellman-Ford, esse ciclo seria identificado muito depois do que o ciclo que não teria ciclo nenhum. O caminho, perdão, que não teria ciclo nenhum. Então, essa sequência de análises aqui prova que para fazer o algoritmo de Bellman-Ford eu não preciso fazer um número indefinido de iterações, embora eu tenha que necessariamente repetir a iteração se houve uma atualização. Depois de n-1 rodadas, eu posso encerrar o algoritmo que eu terei um caminho mínimo se existir sem ciclo nenhum. Se eu continuar repetindo iterações, eu vou achar os caminhos mínimos que eventualmente tenham ciclos. Mas eles serão caminhos mínimos como era o que eu já descobri, e eu descobri um sem ciclo nenhum. Aqui, para visualizar essa segunda situação, novamente eu vou fazer um caminho P, que faz uma volta pelo ciclo e chega a C. A gente já viu que esse custo aí, essa é a soma das arestas, e como o ciclo é negativo, e dentro do ciclo, veja, agora eu tenho duas arestas negativas, 6 e 4, dando um total de menos 10. As duas positivas, 5 e 3, somam 8. Esse ciclo aí me custa menos 2. Então, se eu passo aqui dentro, pago menos 2, eu acho que eu somei errado aqui. Agora sim eu tenho um erro aqui, que dá menos 10 com 8. Era para ser 1, não? Era para ser 1, eu somei errado. Então, isso aqui é erro de Ctrl+C, Ctrl+V, que eu usei o mesmo desenho, né? Eu acabei somando errado. Aqui está realmente equivocado. O custo seria 1. E quando eu passo por Q, que eu vou agora fazer duas voltas aqui no ciclo, ó, eu faço duas voltas antes por ciclo, então tem que descontar em menos 4 e aqui seria menos 1. Então minhas notas aqui estão erradas em 2 unidades, vocês me perdoam. O importante é que o Q é menor que o P, eu vou fazer essa correção aí no slide. À medida que eu vou apresentando para vocês, eu acho vários errinhos aí de digitação. Se vocês voltarem no repositório 2 dias depois da aula, vocês vão achar todas essas correções já devidamente aplicadas. Muito bem. O teorema é o seguinte. Se o G é um grafo cujos preços das arestas são todos não negativos, não tem ciclo negativo. Opa, legal. Então, para qualquer V, o caminho mínimo de S a U, identificado pelo algoritmo de Bellman-Ford, tem no máximo V menos uma arestas. Então, veja, se eu não tenho arestas negativas, não tem perigo de ter ciclo negativo. Então, a possibilidade de ter um ciclo negativo se anula. Ciclo positivo nunca pertence a caminho mínimo. Então, qualquer ciclo que eventualmente eu ache aí vai estar com custo zero. Então, os caminhos mínimos aí que eu vou achar em Bellman-Ford vão ter no máximo V menos uma arestas. Porque, de novo, mesmo que eu tenha um ciclo positivo, um ciclo de tamanho zero no meu caminho mínimo, eu consigo achar a versão dele sem passar pelo ciclo antes. Então, o maior caminho que eu consigo identificar não tem ciclo nenhum, ele tem todos os vértices e significa vértices menos uma arestas. Então, veja que esse teorema se aplica naturalmente para grafos que não têm arestas negativas. Que tem arestas negativas, eu vou falar sobre elas exatamente agora. Mas deixa eu reconvidar o Caio aqui para conversar sobre isso, que foi a pergunta que ele tinha me dito. Eu tinha dado a primeira resposta mais informal, e agora depois dessa análise aí a coisa está um pouco mais solidificada. Você está me escutando, Caio? Sim. Deu uma clareada agora? Sim, agora dá para entender. Como eu falei. Vai ser infinito, mas aí com positivo não vai relaxar. Exatamente. Então, só para finalizar essa participação aqui do Caio e com essa questão do tamanho do Bellman-Ford, veja que esse teorema ainda está restrito a grafos que não têm arestas negativas. E se houver aresta negativa e eu cair naquele caso do ciclo negativo? Como eu vou limitar o número de rodadas? Porque a presença de um ciclo negativo, como a gente viu,
diminui indefinidamente o tamanho, porque aquele caminho que eu fiz duplicando o ciclo negativo, nada me impede de eu fazer o ciclo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e um número indefinido de vezes. Então, se eu tiver a presença de um ciclo negativo, a princípio o algoritmo de Bellman-Ford teria que fazer um número arbitrário de rodadas. Então a ideia é, eu vou aproveitar essa característica para saber se o grafo tem um ciclo negativo desse. E como é que eu vou identificar isso? Imagine que eu faça uma rodada a mais do que o necessário, que é a rodada V. A 20ª rodada. Até V-1 eu achei os caminhos mínimos que ou não tem ciclos ou tem ciclos de tamanho zero. Se eu fizer mais uma rodada e essa rodada tornar a atualizar o vetor de distâncias, ou seja, se em algum momento alguma distância vai ser minimizada de novo, vai ser relaxada de novo, isso só é possível por meio da introdução de um ciclo negativo. Então eu rodei a 20ª vez o ciclo, mais uma rodada extra no Bellman-Ford. Atualizou de novo, então esse grafo tem um ciclo negativo. Então, se você quiser saber se seu grafo tem ciclos negativos, basta rodar mais uma iteração do Bellman-Ford. Se há atualização dessa última, o grafo tem ciclo negativo. Então essa rotina aqui identifica se um grafo eventualmente tem ciclo negativo ou não. Então, começo meu vetor de distâncias, rodo um Bellman-Ford aqui tranquilo, sem nenhuma alteração, exatamente o algoritmo de Bellman-Ford que a gente viu antes. E aqui para baixo, em destaque, mais para ficar fácil para vocês entenderem a semântica da coisa, né? Você poderia ter embutido aí de alguma maneira. Faço uma rodada extra. Então eu já fiz n-1 aqui em cima, n-1 rodadas, e eu vou para a próxima rodada. E veja que a próxima rodada aqui é só extrair um round aqui de dentro do meu for. Se nessa rodada eu atingir as condições que relaxam a distância, aí você pode já abortar. Fala, peraí, ciclo negativo. Nesse ponto está diminuindo a distância ainda, só pode ser por meio de ciclos negativos. Você aborta aqui. E se esse último round não conseguir melhorar suas distâncias, é porque não havia um ciclo negativo, você retorna falso. Tá certo? Então veja que essa alteração é bem sutil no algoritmo de Bellman-Ford. Se você entender que a próxima rodada já identifica ciclos negativos, é muito fácil você lembrar e codificar, né? Porque você só extrai isso daqui e faz essa iteração. Botar aqui dentro, no fim das contas, é até um pouco mais complicado. Você precisaria de uma variável booleana aí para saber se está no último round e se está havendo atualização no último round. Mas também é possível, você vai achar aí algumas referências com ela embutida. Eu preferi destacar aqui para que ficar claro que a primeira parte é o algoritmo padrão e daqui por diante o cheque de ciclo negativo. Tá certo? Então trouxe para vocês 4 problemas e um deles bem interessantes que tem a ver com essa questão do ciclo negativo. Problema muito legal, de um juiz online pouco usual, que é a primeira vez que eu trago para vocês. Eu nem tinha conta lá, eu acabei me inscrevendo, fazendo a conta lá e mandando a submissão desse problema, porque eu achei um problema muito pertinente para a gente discutir as questões de ciclo negativo, porque a solução dele não é óbvia à primeira vista, e depois que você entende, você vê realmente, é assim a maneira correta de se fazer, mas quando a gente usa os conhecimentos que a gente pode efetivamente tomar o WO. Acho que eu tomei 2 ou 3 antes de passar. E depois é quando você bate, cai as fichas todas, né? Você vai pensando ali, vê os comentários e fala, opa, agora caiu a ficha, achei uma maneira didática de passar para o pessoal como interpretar esse tipo de problema para que vocês possam resolver problemas semelhantes. Então vamos fazer esse daí do CSES e também fazer esse último aqui do OJ. E eu vou deixar 2 aí, o do Etcoder. Vejam vocês aqui que no contest 137 eu já tinha 6 problemas, esse aqui é o penúltimo problema do contest e eu acho que vocês conseguem resolver aí sem muita dificuldade. E tem mais um aí do OJ para vocês fazerem também. Muito bem, pessoal. Perguntas enquanto eu passo aqui. Acabei de ver uma manifestação no chat. Deixa eu dar uma passada aqui. Da Amélia. O algoritmo Bellman-Ford é basicamente uma BFS sem restrição de não recolocar a fila nos nós visitados. Lembrando a limitação de V iterações máximas. Esse entendimento está correto? Você está correta, Amélia. No sentido operacional, né? A sua intuição está correta porque o que acontece? Quando a gente está rodando o algoritmo de Bellman-Ford, esses algoritmos todos de grafo, o Bellman-Ford, o Dijkstra e o Floyd-Warshall, todos eles, no fim das contas, se você for na questão técnica dele mesmo, na formalização, são todos algoritmos de programação dinâmica. Só que a maneira que eles são implementados, como eu apresentei aqui para vocês e costumeiramente apresentado, eles têm um atalho assim que não fica claro qual é o estado e ele permite também antecipar certas atualizações de estado se aconteceriam depois, né? Isso dito, a sua intuição de ver uma semelhança entre o Bellman-Ford e a travessia em profundidade não está errada, não. A diferença é que o Bellman-Ford ele não te implica uma restrição de atualização baseada em conectividade como a BFS faz. Na animação que eu fiz, que é a mais intuitiva de seguir a ordem lexicográfica, fica bem parecida com a BFS, né? A partir da fonte eu vou atualizando os vizinhos, mas o algoritmo de Bellman-Ford continua correto se você aplicasse um shuffle randômico nas arestas e rodasse o algoritmo de novo. Então, com isso, você teria uma travessia que não seria nem profundidade nem largura, e ainda assim ela continuaria melhorando as distâncias. Então, a ideia
que nesse algoritmo de Bamford você faça essas iterações que tenta relaxar por meio das distâncias, né? Você tem as distâncias e você tenta melhorar os caminhos uma aresta por vez, né? E como a aresta que é responsável pela atualização, você consegue atualizar um caminho melhorando por meio de uma aresta cada vez que você entra no relaxamento, né? Então tem a semelhança com a BFS? Tem. Mas o Bamford ela tem essa liberdade maior que a BFS não me dá de não respeitar as conectividades. Tá bem? Exatamente, Amélia. A sua observação que você acabou de fazer está perfeita. Então, na verdade, você precisa de uma travessia. E essa não está amarrada às conectividades como é a travessia de largura e profundidade. Então, não é tão óbvio como você observou aqui, que é mais fácil de visualizar, na verdade, que a BFS tem uma relação com o Bamford, mas você poderia ter usado a ordem implicada pela DFS, por exemplo. Também funcionaria, né? Você faz uma travessia e de fato é isso. Aí, desse jeito que você quer pensar para memorizar e auxiliar, você não está errado, não. Eu tenho um grafo nesse momento e as instâncias que eu tenho nesse momento são essas. Se eu fizer uma travessia aqui, no sentido de visitar cada aresta uma vez e avaliar se essa aresta pode eventualmente contribuir para uma melhoria nessas distâncias, isso é o algoritmo de Bamford, tá bem? Aí, se você achar fácil lembrar para a BFS, é bom. E aí, essas associações que você está fazendo, elas são importantes, que quando elas cabem, a analogia cabe, como cabe nesse caso aqui, realmente facilita aí a sua memorização e o entendimento também, né? Isso é bem legal. É bom fazer essas associações aí, se foi feliz nessa associação. E eu só quero deixar esse recado aí que poderia ser até outras travessias, né? Não precisa necessariamente ser a BFS, embora ela seja naturalmente a mais próxima, né, do entendimento. Para a gente visualizar quando a gente desenha e usa esses visualizadores como o que eu fiz aqui, a BFS remete bem, tá bem? A Amélia completou aqui dizendo mais que a questão da travessia é que se visitarmos áreas aleatórias temos muitos passos. Exatamente, Amélia. A ordem de visitação ela vai implicar diretamente no número de rounds. Se você usar aquele critério de finalizar a partir do momento que não tem mais atualizações, se você usar a travessia baseada na BFS, é quase certo que você vai abortar antes do que se você fizesse uma travessia aleatória. A única vantagem da travessia aleatória aqui é que você não precisa pré-processar as arestas, né? Se você recebeu as arestas em uma ordem que não é a ordem da BFS, se você for ordená-las por meio da BFS ali, você vai acabar tendo um custo, né? E você, se você usar elas aleatoriamente, você não precisa pagar esse custo. Mas no fim das contas não é bom usar travessias aleatórias, né? É melhor você estar mais próximo aí da travessia de profundidade, de largura, perdão, do que uma travessia aleatória. Mas aleatória não contradiz a corretude do algoritmo, tá bem? Tá aí um acréscimo bem interessante aí com a participação da Amélia sobre a natureza aí do algoritmo de Bamford. Muito bem, vamos aqui abrir o primeiro dos dois problemas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer os dois. Eu vou aproveitar, antes de abrir o problema aqui, fazer uma pergunta para vocês. Queria a participação de 2 ou 3 rapidinho. Eu fiquei de perguntar isso semana passada e quero perguntar agora sobre a questão do timing do curso, né? Como eu falei para vocês, o curso de TEP é um curso dificílimo de calibrar a dificuldade, porque a gente admite a todo semestre novos estudantes, que é excelente, né? Pessoas que estão começando a estudar competitivo agora. Tem gente que já está conosco há alguns semestres, 1 ou 2, e tem gente que está a gente já finalizando um ciclo, né? Então, às vezes, se eu faço a coisa muito esmiuçada, a pessoa que está mais tempo acaba não se beneficiando, e às vezes eu acabo puxando a coisa para uma questão mais técnica, mais específica, mais elaborada, e a pessoa que está começando agora pode sentir meio assustada, né? Eu queria um feedback de vocês quanto à velocidade dos conteúdos, né? Que eu fiz no plano inicial lá do plano de ensino. E se vocês acharem que está muito moroso, está lento, a gente pode naturalmente acelerar a exposição, ou se achar que está um pouco corrido, a gente pode naturalmente diminuir a velocidade de exposição para que a gente tenha aí um aproveitamento satisfatório na maior parte de vocês, né? Por exemplo, agora a gente tem 2 exercícios para fazer. A gente pode correr para fazer os 2 para vencer o planejamento de fechar esses 2 tópicos hoje, ou faz com tranquilidade um, a gente retoma o próximo na próxima semana. Isso é tudo naturalmente ajustável. Eu quero que vocês, na medida do possível, todo mundo tenha benefícios aí com esses nossos encontros semanais. Deixa eu ver aqui, temos uma manifestação já aqui de mão levantada do Enzo. Boa tarde, Enzo, pode falar. Alô, boa tarde, professor. Eu queria só dar uma sugestão antes. Sim. Se você puder, tipo, botar os links das questões no vídeo, que a gente não precisa ficar procurando onde no vídeo estão as questões, eu acho que ia ser mais legal, interessante. Porque não ficou óbvio, Enzo, eu posso botar, eu entendi que você está falando, do próprio YouTube, né? Porque eu boto elas no Isso, repositório. no YouTube. No repositório, se sim, você sim. abrir Tá, entendi. a do grafo, o link lá para as questões está direto. Se você clicar lá, é o link para o juiz online na Eu questão, né? vou abrir no GitHub. Não, mas sua Eu sugestão tava tá vendo só perfeita, as né? Porque videoaulas. vocês assistem o vídeo depois no YouTube, né? Eu vou fazer isso, porque eu imaginei que vocês pegassem o material no repositório, né? Mas no YouTube não me custa nada, né? Botar os 4 links lá e eles já estão à mão, né? Isso. É uma Eu ia perguntar, conveniência se não boa. fosse muito incômodo. Não, perfeito, gostei da sugestão. A partir do próximo eu faço isso também. E
Pra mim tá tranquilo, tá de boa. Pra mim o ritmo tá bom, professor. Maravilha, É, Enzo. Obrigado pela sugestão e pelo feedback. Eu nada. tô fazendo essa pergunta até agora porque agora a gente vai começar a entrar em algoritmos um pouco mais sofisticados, né? Que as travessias e a coisa pode começar a apertar um pouquinho. Então pode ser que mais adiante vocês quiserem rever o feedback também, fiquem à vontade. Alguém pode também se manifestar nesse sentido, de repente estar achando num ritmo não o ideal, um pouco mais rápido ou um pouco mais lento do que você estaria esperando? Só para a gente ter um segundo posicionamento? Ah, professor, pra mim, tipo, é mais no sentido do tempo mesmo, que não tô conseguindo pegar um tempo pra pegar e estudar, sabe? O algoritmo, assim, porque, primeiro, eu já não sei o C++, né? Aí eu tenho Isso, que traduzir pra Python. Aí tem as outras matérias, aí fica, tipo assim, um pouquinho complicado pra pegar, por exemplo, assim, travessia de grafos, BFS, estudar, tipo, umas 2 horas, assim, digamos. Já que isso. eu não sei nada, eu comecei agora, sabe? Uhum. Mas é mais no sentido do meu tempo mesmo, tipo assim, que tá acontecendo comigo no meu semestre. Mas, tipo, tá, bem por enquanto. Tá bom por enquanto. Deixa eu aproveitar que esse cenário é ideal para mim fazer essa pergunta, Eduardo, já que você é o primeiro semestre que você está estudando conosco competitivo e tudo, mesmo tendo essa dificuldade de não ter um tempo adequado para estudar tanto quanto você gostaria, tá dando para cada encontro aí você aprender um conceito novo, uma técnica nova aí, tá dando para ampliar aí o horizonte? Dá pra pegar, tipo assim, digamos que eu nunca sabia que conceito era esse. Agora eu sei Isso, o nome desse conceito. Mas lá pra frente vai ser mais fácil de pesquisar, sabe? Tipo, entendi. algoritmo de disco, algoritmo do Bellman aí. Eu não vou pensar, tipo, como fazer uma minimização de grafo em Python? Aí vai falar um montão de solução. Como é que eu faço Bellman em Python? Já vai rapidão. Maravilha. Eu só tô, tipo, tanto que eu não comecei a fazer o CodeForce porque eu ainda não tô muito confortável com grafo BFS e DFS, por enquanto. Entendi. Quando eu tiver confortável, vou tentar fazer um Div 2, eu acho que eu consigo fazer. Não sei Uhum. se tem Div 3 Tem por Div aí. 3, tem até Div 4, só que os 4 são bem raros. Uma coisa, Eduardo, só para até te orientar um pouco nesse sentido, no Code Forces é tema aberto, né? Então os rounds do Code Forces, pode ser que você faça um round que todas as 6 questões, nenhuma delas remeta gráfico. Então, nesse sentido, se você Sim, tiver possibilidade de fazer um conta, você pode até se antecipar que às vezes não tem necessidade de conhecer ainda gráfico tão bem. sim, é outra coisa que, tipo, se eu pensei. É porque também essa matéria demanda muito tempo, né? Porque, poxa, complicada a matéria. É bem difícil a matéria. Tipo assim, lá na lista, eu não posso. Talvez eu não tenha como estudar DFS aqui sozinho, por Isso, outras questões, mas talvez na lista tenha algumas questões. isso. Aí eu fiquei, tipo, surpreso que nas questões não tem, tipo, essas questões de fundamentos do grafo. A maioria são mais matemático mesmo. Por exemplo, tinha Sim, um do que, que era busca binária, praticamente, que você pegava o meio, aí você analisava a direita e a esquerda. Eu isso. esqueci o nome da questão, mas é Sim, que você nós vai é. vendo Isso, para ver se vai dar um bom array. Aí eu, isso. eu fiz essa, mas achei que era por grafos que dava pra fazer, eu Não. vi que não É, precisava. o que Nem era, na acontece, Eduardo? A verdade. gente sistematiza o nosso estudo para a gente ter uma questão didática, né? De começo, meio e fim, né? Mas na programação competitiva, quando você vai competir, fazer uma lista, fazer um contest, não tem essa organização didática tão clara, né? E há uma mistura muito grande dos conteúdos. Como você vê, gráfico está muito misturado com matemática, daqui a pouco é um gráfico sobre uma string que remete a um paralelogramo da geometria, então as coisas são bem. É difícil separar porque, de fato, na prática não tem essa separação, né? Nem nos contests, nem na vida real, né? A gente dá uma sistematização numa disciplina para a gente ter uma linha didática, né, de uma cadeia de raciocínios, mas na prática, como eu falei, quase nunca você vai aplicar um algoritmo inalterado do que eu apresentei para vocês. Por isso que é muito bom entender a técnica para você ter a capacidade de adaptá-la, de usá-la ou não, né? E como você vai usar depende muito do contexto, né? Mas é legal esse seu feedback aí. Eu sempre tenho essa questão de observar bem os estudantes iniciantes, porque eu não quero perdê-los agora, justamente porque a matéria assusta e eu não vou maquiar a dificuldade dela, que não é o meu papel fazer isso, porque a verdade é que ela é uma matéria complicada mesmo, né? Mas por outro lado, depois que você entende essas coisas e a coisa vai começar a acontecer, Eduardo, eu tenho certeza, no seu caso e de outros colegas que estão começando agora, que você vai começar a ter uma facilidade muito grande com outras disciplinas relacionadas à programação no curso. Então o curso que você Não, paga, o pedágio que você paga em TEP no comecinho agora, você vai ter muita tranquilidade. Eu estava conversando com um estudante agora essa semana e ele falou isso, que depois que ele fez TEP, as outras matérias ele literalmente não estudou mais. O resto do curso ele passou simplesmente comparecendo, fazendo as atividades básicas e passando com menção SS, porque aquilo ele já tinha visto ou ele teve uma facilidade muito grande em compreender aquilo, né? Então, na verdade, a gente tem um benefício aí à custa de um investimento agora que eu sei que não é fácil. No começo é bem pesado, né?
Eu senti isso em uma matéria de orientação a objetos que eu tenho. Isso. Tipo, bem mais fácil. Não, já sei o que pesquisar. Não que envolva Exatamente, não problemas precisa ser nem da... diretamente o conteúdo, né? Mas Mas esse tipo, processo, né? esse processo de pensar no código, pensar o problema e como pesquisá-lo na internet para poder resolver. Por exemplo, digamos que um negócio é só um replace do Java. Isso. Era só isso, sabe? Uhum. Mas Mas, nesse sentido mesmo. mas eu acho que eu tô conseguindo organizar um pouquinho meu tempo Isso. para estudar para essa matéria. Tanto que eu só falta fazer uns 8 questões da lista da semana passada e vai começar essa agora. Mas Isso. tá bem por enquanto. Só tem que Maravilha. pegar e estudar mesmo, tipo, o algoritmo que você passa pra gente, porque eu tô um pouquinho atrasado no que Não, é normal, é difícil conseguir tá estudar tudo tendo. mesmo. Os nossos cursos, infelizmente, têm uma carga muito pesada, né? E não é só essa disciplina, quase todas, infelizmente, mesmo que a gente goste muito do conteúdo, a gente acaba não tendo tempo para dedicar tanto quanto a gente gostaria, né? Maravilha. Obrigado pelo feedback, Eduardo. A gente torna a conversar um pouco mais adiante no curso, depois a gente passar pela parte mais pesada. Temos mais uma participação aqui. Eu já vou passar a palavra para você, João. Deixa eu só ler aqui o chat que teve algumas manifestações. Aqui, deixa eu ver. Essa acho que eu já tinha lido. Aqui, uma nova da Amélia. Quando eu comecei a estudar competitiva nesse semestre, sinto que está no ritmo bom. Acho que é a matéria que eu estou aprendendo mais semestre. Excelente, Amélia. Também eu não sabia que você estava começando como o Eduardo, né? Então você está estudando aí, está conseguindo aprender. Tá dando estrutura. Não sou muito experiência competitiva, mas continua sendo pequeno o suficiente para o aprendizado ser o foco. Exatamente, você está corretíssimo. O aprendizado é sempre o foco, Amélia. A gente, como eu te falei, existe um mundaréu de conhecimento aí da computação que fica de fora das grades curriculares, porque as grades têm que fechar em 3.200, 3.600 horas, e é inevitável que alguma coisa relevante, interessante vai ficar de fora, né? Então, dentro de TEP, a proposta sempre foi essa, né? Usar a motivação das competições, onde a gente tem aí uma maneira de investigar, trabalhar, testar conhecimentos que extrapolam em uma graduação de computação, de engenharia de software, de engenharia de computação, até mesmo de matemática. Eu sou graduado em matemática e tem tópicos aqui que a gente vê em competitiva que eu não vi na minha graduação de matemática, que é a graduação do MAT em particular lá. É uma das graduações mais renomadas que a gente tem aqui no Brasil, né? Com uma carga bem pesada de conteúdo e muita coisa eu não vi lá. Então a gente acaba aproveitando isso, né, para criar esse corpo aí de conhecimento que a gente não teria de outra maneira no curso, simplesmente porque essa restrição de horas nos permite, e nem tem como, né? A tecnologia avança, a ciência avança tanto que é impossível saber tudo, mas se pelo menos a gente tiver os vislumbres, né? Como o Eduardo citou aí, opa, peraí, eu sei que existe agora maneiras de avaliar o gráfico sobre essa ótica ou sobre essa outra ótica, mesmo que eu não lembre exatamente qual é o passo a passo, mas você está com a cabeça aberta para aquela possibilidade, isso ajuda muito. Então fico feliz aí quando vocês são iniciantes, dá esse retorno que estão conseguindo aproveitar aí alguma coisa, porque é nesse sentido mesmo. O João estava com a mão levantada, abaixou. Eu não sei o que aconteceu, que agora Não, é está só porque levantado. você identificou que eu tava com a mão levantada, aí eu já baixei porque você falou que ia me chamar, né? Ah, maravilha. Mas, Sim, João, pode falar. Depois eu chamo o Oscar. não, é porque, tipo, aproveitando o espaço, é a primeira vez que eu faço TEP também, só que eu ainda não entendi muito bem como que é o jeito de evoluir, porque, por exemplo, os contents em si, Uhum. assim, nessas questões de programação competitiva, o algoritmo, tipo, como assim, como BFS, DFS, não é o difícil, né? Porque se fosse Sim, isso, tendo consulta, qualquer pessoa conseguia completar todas as questões, né? O difícil é entender quais são as modificações que tem que fazer no algoritmo, qual é a lógica para perfeito, é você isso mesmo. resolver a questão, né? E isso daí tipo, para mim é muito difícil, né? Tanto Sim. que eu até hoje na disciplina eu não fiz nenhuma questão de grafo, Uhum. porque mesmo sabendo grafo e fazendo algumas questões assim, tipo, utilizando o grafo, né? Quando chega na lista, que normalmente é, por exemplo, nos contents, grafo, não sei, deve ser da quinta questão para frente. Na Isso, lista, a exatamente. oitava ou nona, alguma coisa assim. Uhum. Então, quando chega na parte do grafo, por estar no final, a lógica em si da questão é muito difícil, né? Entendi. Então, acabo não fazendo. E, tipo assim, os contents em si, eu acho muito mais prazeroso fazer as listas do que os contents, porque os contents parecem meio que para ver se tive alguma evolução, né? Enquanto a lista é eu realmente batendo cabeça e tentando encontrar novas formas de pensar, né? Porque os contos Exatamente. está sendo tipo assim, a primeira questão faz rapidinho, a segunda questão é, faz ainda um pouco mais difícil, aí a terceira tu encontra a lógica, mas dá um erro ou um time limit, né? Aí você fica tentando buscar, mas enfim, eu ainda estou tentando descobrir como faz para evoluir, que é encontrar maneiras de chegar na lógica que o exercício exige, né? Isso. Porque, por exemplo, esses algoritmos que a gente aprende não está sendo impedimentos, na minha opinião, né? Perfeito. Na minha perspectiva.
Então, João, é engraçado que você disse que não sabe, mas na verdade você listou aí na sua experiência exatamente os passos para você atingir essa evolução, porque acontece. Essa skill que você está falando aí é a que vale ouro no mercado hoje, né? Que é o problem solving, né? A capacidade de resolução de problemas, que extrapola seu conhecimento de uma linguagem em particular, de um algoritmo em particular, né? A capacidade de solução de problemas. Então, essa é uma skill difícil de trabalhar. Nas graduações, a gente tem dificuldade de trabalhar isso nas disciplinas regulares, justamente porque na disciplina regular você tem um compromisso com a grade didática ali, que é realmente muito pesada para poucas horas. Então você tem que apresentar um monte de conceito, então a maior parte da disciplina você conhece muito conceito, mas muito pouca concretização deles, né? Então, de repente, acaba tendo essa oportunidade do problem solving em micro situações, né? Um problema de um contest, de uma lista, é isso, uma micro situação problema, onde é que o problema apresenta ali uma situação problema que seria um eventual usuário, um caso de uso ali de um software, e você tem que resolver aquilo, aquela micro situação. E como a gente faz várias dessas, várias vezes, a gente vai expondo esse tipo de situação muitas vezes para vocês, e aí que você começa a desenvolver esse skill. No começo é muito complicado mesmo, porque para desenvolver essa habilidade são os pontos que você listou agora. O estudo da lista é essa capacidade de você ter tempo para avaliar uma situação problema, que é inclusive até mais próximo que você tem no mercado de trabalho, né? O seu chefe, sua equipe aparece com uma situação problema, você vai bater cabeça, vai pesquisar, vai olhar literatura, vai pensar em busca da solução, que é muito útil, né? A situação do contest, ao contrário, é você estar numa situação sob pressão. Você tem que propor uma solução num espaço de tempo reduzido, e o que você tem ali naquele momento, aquele background que você já carrega, e ver se aquilo de alguma maneira você consegue trabalhar aquelas ferramentas para naquele momento, na situação de tempo de estresse, produzir uma solução que às vezes não é ótima, mas é correta o suficiente, né? Então é a segunda parte do estudo, que é a questão dos contests, um estudo individual. E para finalizar isso, eu não sei se você já está fazendo, João, se não tiver, só falta isso para você chegar ao caminho da evolução, que é, uma vez que você se confrontou no contest ou mesmo na lista com uma questão que você não conseguiu com seus conhecimentos chegar àquele entendimento, é hora de você conversar com um colega, com um professor, com um monitor, com alguém, para você discutir a ideia que você teve, e mais do que entender qual é a certa, é porque a sua não batia. Porque a gente sempre tem uma ideia de solução que às vezes não bate. Se a sua não bater, você entender porque ela não bateu, te amplia muito o conhecimento que você já tem. Você fala, poxa vida, eu sabia que travessia por largura servia para isso. Mas quando eu fiz isso na travessia por largura, não gerou o que eu queria. Por quê? Qual é a restrição da travessia? Ou o que a travessia gera que eu achei que gerava e não gerou? Então, se você puder discutir no Telegram, aqui no Teams com a gente, essas questões, isso vai te trazer um benefício muito grande. E já te adianto, você não consegue visualizar o seu crescimento. A gente que está de fora, eu, o professor, os seus colegas, vai acabar visualizando isso antes de você. Isso é uma coisa que acontece com todos nós, né? Então fique tranquilo que ao longo do semestre, eu tenho certeza que se fosse uma coisa mais óbvia, assim, se você pudesse tirar um retrato do seu cérebro antes de começar o semestre e a gente tirar lá no fim, você vai ver o quanto você vai ter crescido aí. Porque você vai conhecendo situações, problemas, vai conhecendo algoritmos, vai conhecendo como essas questões podem ser cobradas, que ângulos podem ser dados pelo conteúdo, e isso vai ampliando muito o nosso espectro. E daqui a pouco você tem esse salto aí. Só que não é uma coisa tão tranquila de se perceber quando a gente está olhando para si próprio, né? É por isso que acaba acontecendo isso externamente. Mas continua, você está fazendo lista, está participando dos contos, está corretíssimo. Só comece a discutir conosco, a gente tem discussões muito legais lá no Telegram de vez em quando, que eu vou acompanhando, eu participo na medida do possível, e de vez em quando eu até aprendo uma coisa nova, né? A pessoa tenta um caminho que eu nunca nem tinha pensado e fala, poxa, essa ideia da pessoa até que tem fundamento, é legal, eu poderia ter ido por aqui também. Ou essa ideia dela falhou por quê? Eu começo a pensar porque a ideia do colega falhou para tentar dar um feedback e às vezes aprender algo também. Tranquilo, João? Vamos continuar conversando. Eu quero conversar com vocês mais adiante no curso. Daqui mais uns 5 encontros a gente torna a conversar aí, porque a gente vai participar para começar a entrar no material um pouco mais avançado. Eu quero ver como é que isso vai impactar em negócio vocês, tá também, bem? professor, é que, tipo assim, o contest é meio que a pessoa faz os exercícios que ela sabe o meio para resolver, né? Então, tipo assim, no contest, quando eu encaro um problema que eu nunca resolvi, eu não sei nem o meio de resolver, Isso. eu já tipo, paro de tentar resolver o contest, né? Normalmente chega na quarta questão, assim. Uhum. Então, enquanto a listas, mesmo que eu encontre um problema que eu nunca resolvi nada parecido, eu tenho tempo para quebrar a cabeça, né? Entendi. Enquanto que Mas eu te nos aconselho, contest João, não como eu te tem. falei, nessa discussão pós-contest, vamos imaginar que você conseguiu fazer 4. O quinto foi que você olhou, entendeu que não conseguiria fazer e parou. Se você voltar e discutir esse quinto na lista, às vezes você vai se surpreender que talvez você teria resolvido, se você tivesse visualizado ele por um ponto de vista que naquele momento não fez sentido para você, e naquele ponto de vista era uma junção de duas coisas que você sabia. Então tem colegas que param como você para, normal, e tem colega que insiste um pouco mais e em algum momento dá um estalo ali na cabeça e ele vê uma solução que aquele que ele tinha já é o suficiente. Então participe dessas discussões que você vai ganhar esse benefício também. Tá bem? Beleza. Deixa eu passar aqui no chat rapidinho que teve mais uma manifestação e já vou chamar o Oscar. A Amélia está simpatizando com a situação do João, dizendo que prefere as listas porque não adaptam com o ambiente competitivo. Isso é normal, Amélia. O ambiente competitivo, assim, adaptar, de gostar, de sentir bem competindo, é pouca gente, na verdade. Isso não é uma coisa muito comum você ter
predileção por competição, não, porque a gente acaba estressado, não, tirante da situação de conforto mesmo, expõe a gente à avaliação externa, então gostar mesmo de competir é coisa de esportista mesmo, esses que acabam indo para Olimpíada, Fórmula 1, mas mesmo a gente não tendo essa predileção, como eu falei, existe uma qualidade que é inerente à participação de contests que acaba nos beneficiando. Então, mesmo que você não seja a sua predileção, é uma atividade que vai beneficiar você, o João, o Eduardo e todos os colegas que estão começando agora, como já beneficia os colegas que estão há mais tempo, tá bem? Deixa eu passar a palavra para o Oscar. Eu tenho mais participações do chat, mas eu falo com o Oscar aqui, eu já volto ao chat. Professor, Oi, Oscar, pode falar. por que tem que ser, pode ser, no máximo N mais 1 iterações dos vértices? Isso, N-1, na verdade, o Oscar. Isso, primeira, N-1. sem que dá ciclo N-1. Isso acontece quando a gente tem um gráfico que eu tenho garantias que não tem arestas negativas. Aí eu posso afirmar que N-1 rodadas são suficientes. Isso porque, Oscar, quando a gente faz a atualização, deixa eu voltar aqui num trecho que tem uma das implementações, para você ver uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, por exemplo, onde eu tenho o relaxamento, veja que o relaxamento acontece por meio da avaliação de uma aresta. E quando eu faço essa atualização, eu consigo chegar em V de uma forma mais barata, passando por U antes e em seguida seguindo para V, veja que numericamente a distância é melhorada para a soma, distância de U mais W. Mas em termos de número de arestas, essa distância para V aumentou em uma aresta, em relação à distância para U. Então, imagine que eu chegue de S em U com 3 arestas. Então, eu vou pegar mais essa aresta aqui de U para V para poder melhorar esse caminho. Então, quando eu melhoro um caminho, eu aumento o número de arestas dele, do que eu tinha anteriormente. E toda vez que eu faço essa atualização, eu aumento no máximo uma aresta no caminho. Não havendo ciclos negativos, eu posso ter ciclo zero, que não interessa, e os ciclos positivos, que não pertencem a caminhos mínimos. Então, na ausência de ciclos negativos, o meu caminho maior possível em número de arestas, não em valor absoluto, é N-1 arestas, que englobariam todos os N vértices diferentes. Agora deu para entender. Agora faz sentido. E segundo, para que serve a aresta negativa? O que acontece? Depende muito da aplicação, Oscar, mas você pode pensar numa aplicação financeira que você, se você, num contexto, você está no contexto, por contexto exterior, você ganharia dinheiro e no contexto, você mudasse de um contexto para outro, você perderia dinheiro. Então, na venda de câmbio, você está uma aresta, você tem, os seus vértices são as moedas, reais, euros e dólares. Aí, a aresta seria a taxa de conversão. R$1 você troca por 0,7 euros. Cada euro você troca por 1,1 dólar. E cada dólar você troca por 5 e poucos reais. Quando você fecha esse ciclo, se esse ciclo for negativo, você compra, quando você voltar, você perdeu o dinheiro. Você saiu com a quantidade de reais, voltou no ciclo negativo, você está com menos dinheiro. E se o ciclo for positivo, você ganha dinheiro. Deu para entender a ideia? Então vai depender um pouco da aplicação, mas em alguns contextos você pode ter aplicações reais mesmo com arestas negativas. Tá certo? Obrigado, Oscar, pela participação. Deixa eu voltar aqui no chat que eu vi uma manifestação aqui do Caio, isso mesmo. O Caio está dizendo que quando fez TEP pela primeira vez tinha 2 turmas e os contests eram diferentes. Isso é verdade. Eu já fiz algumas adaptações no TEP aqui, eu sempre tento acertar, é muito difícil. É uma disciplina, como eu falei, que para o docente é uma canseira, porque a gente tentar achar o sweet spot é muito difícil. Eu já tentei algumas metodologias e como o Caio já fez mais de uma edição, ele viu que cada semestre eu faço uma ajeitadinha aí para tentar botar a coisa no caminho ótimo. Claro que é muito difícil, né? Mas a gente vai tentando, experimentando aí para ver se a coisa acontece. Eu tinha as turmas de TEPs muito grandes, né? As turmas diminuíram agora. E agora teve a pandemia, a gente vai tentando acertar direitinho. Por isso que eu sempre pego os feedbacks de vocês para tentar achar as melhores soluções, mantendo elas e tentando corrigir as outras, né? Vai usar um caminho para achar o que perde mais dinheiro. E tem algumas pessoas, na verdade, né, cara, se conhecer esse gráfico, não perdi dinheiro, né? Que tem gente perdendo dinheiro aí por falta de conhecimento, é uma brincadeira, né? Acho que tá fazendo negócio da China, se conhecesse um mínimo de gráfico, sabia que aquele negócio estava errado, né? Que só para finalizar essa história dos ciclos negativos, falta 5 minutos para os contests, né? Contar uma história interessante, que um colega fez um trabalho, né? Numa disciplina tinha que fazer um trabalho, uma aplicação de gráfico. Ele achou essa aplicação, né, do mercado financeiro, veio tentar conversar comigo para ver a solução dele e tudo. Ele queria identificar inclusive um ciclo desse, né, que você comprasse moeda e acabasse ganhando dinheiro, né? Ele achou também interessante, depois de resolver isso, falou: rapaz, isso é interessante, né? Eu posso usar isso de verdade, professor? Eu posso trabalhar com câmbio e ganhar dinheiro? Eu falei: pode.
Ele falou, mas por que as pessoas não fazem isso e fica tudo rico, né? Você começa com real, vende, 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 volta, termina com real e 20, vai vendendo, volta, e o ciclo é negativo, você ganha dinheiro indefinidamente, tá certo, né? Aí eu falei pra ele, o problema não é que você não possa fazer isso. Poder pode, né? Mas você acha que você é a primeira pessoa que pensou isso? E as pessoas que pensaram isso, arrumaram naturalmente uma maneira de evitar que isso aconteça e ganhar dinheiro indiretamente, né? Se você conseguir um ciclo cambial que você ganha dinheiro, a quantidade de dinheiro que você ganha acaba limitada por duas coisas, né? O imposto de renda que você tem que pagar sobre a operação financeira e também as taxas de aquisição de câmbio, né? Que às vezes você tem que fazer isso por meio de um banco, de uma casa de moeda, de alguma maneira. Então, quando você vai pagando essas taxas e o imposto de renda, seu potencial ganho, embora continue existindo, ele reduz sistematicamente, né? E tem a questão temporal, né? Até você fazer essas operações, ela demanda um tempo, né? E como o câmbio não é fixo, à medida que você fez um ciclo desse, se você eventualmente ganha dinheiro, você não tem certeza que no tempo de transação para fazer o segundo ciclo, você vai eventualmente ganhar a mesma quantidade, né? Você pode ganhar até mais ou ganhar menos, né? Então a flutuação de câmbio evita que você possa ter um robô ali efetivamente ganhando dinheiro para você. Mas, isso tudo dito, isso não impede que você escreva um software aí, um robô que avalie os gráficos, que baixe como foi o software do colega, né? Que ele fez um robô em Python que consultava, né? Uma casa de câmbio para ver as tarifas de conversão, né? Que você eventualmente ganha dinheiro com o câmbio. Tá certo? Isso é uma aplicação real. Fica menos potencializado o ganho justamente porque há tarifas aí que não é consideradas no cenário ideal, né? Que é só o câmbio em si, né? Então tem custos aí não só financeiros na questão das transações, como de tempo, né? Que essas não são imediatas essas aquisições. O Nu me deu uma ideia aqui que eu fiz demais, Nu, e eu fico pensando como a gente poderia operacionalizar isso aí de novo, né? Que eram os contextos que a gente fazia em dupla. Quando a gente fazia as edições presenciais de TEP, os contextos que a gente faz agora às 4 horas eram em duplas. O que era sempre muito bom, né? Que essas duplas eram randomizadas. Então, eventualmente, você fazia a dupla com a pessoa que está liderando os placares e no outro você faria com um colega que estava abaixo de você no ranking. Era sempre uma troca de experiência muito positiva, né? Há uma esperança que essa pandemia nos permita, né, um semestre plenamente presencial já no próximo semestre. E aí eu devo voltar com os contextos em dupla, né? Mas a gente precisa de uma segurança sanitária para tornar a fazer isso. É um ensaio que a gente pode, inclusive, fazer esse semestre. Se vocês toparem acharem que dá para usar os comunicadores e a gente experimentar um contexto em dupla, a gente pode conversar isso aí e, de repente, na semana que vem, fazer um teste e funcionando. A gente faz um plebiscito aqui, altera o plano de ensino e passa a fazer os contextos em dupla. Isso afeta naturalmente o ranking, né? Mas com a anuência de vocês não vejo impedimento. Tá Pior que certo? tem como, professor. Tipo, facilmente. Pelo Teams mesmo. Uma Não é nem. professora minha, ela conseguiu randomizar salas com alunos aleatórios, aí foi em trios. Aí ela dava um problema pra gente resolver. Mas a dificuldade não é técnica, não, Eduardo. Eu não imagino que a gente tenha N soluções aí de comunicadores e para fazer o sorteio aqui. A dificuldade é questão mesmo da nota, né? A partir do momento que eu tenho um ranking que são seus desempenhos individuais, a partir do momento que eu randomizar as duplas, eu corro risco de subverter o ranking, né? Como a nota dos contas semanais ela é alta em termos de peso, se eventualmente a pessoa pega a pessoa que vai ficar em primeiro no ranking, ela vai pontuar como primeiro no ranking naquele contexto ali, naturalmente ela vai subir para eventualmente adquirir uma aprovação preliminar que a outra pessoa teria se fosse individual, né? Por isso que eu preciso da anuência de vocês para fazer tanto o teste quanto a alteração do plano de ensino. Mas semana que vem, faltando uns 20 minutos, a gente conversa. Se houver essa anuência, a gente faz pelo menos um ensaio. E se o ensaio vocês acharem que valeu a pena, o benefício se pagou, a gente altera, tá bem? Senhores e senhoritas, muito obrigado pelas participações aí. Acho que a gente acrescentou bastante. Eu faço os exercícios que estão pendentes aqui já no comecinho do próximo encontro. Eu vou interromper as duas gravações aqui, a do Teams e a do OBS, porque o contexto vai começar agora. Gostei da participação de vocês, a gente vai continuar com